Bem-vindo ao canal Cosme Rimoli, sou jornalista esportivo há 39 anos, trabalhei 23 anos no Jornal da Tarde, estou há 17 na Record e eu sempre trago para o canal jogadores importantes que vão dar muitas saudades ou vão esclarecer por que você, palmeirense, sofreu tanto com a Inter de Limeira. Ou você, corintiano, que teve tanto orgulho de ter um jogador com personalidade. Ou você, santista, que teve um jogador importantíssimo no meio de campo falando as coisas que os jogadores do Santos hoje não falam. Prazer imenso trazer um líder de verdade, Gilberto Costa. Bem-vindo para cá. Foi um prazer enorme trazer você para cá. Não, eu agradeço, né, Cosme. Por quê? Porque quando eles me convidam para esse bate-papo, para falar sobre futebol, de futebol, putz, isso aí é a coisa que eu mais gosto. Às vezes numa rodinha dos amigos, a gente se encontra. E é gostoso você relembrar aquele tempo, ver os campos hoje, né, que o pessoal às vezes fala mal do campo, eu falo, pô, isso aí era um tapete. No meu tempo não tinha buraco no campo, tinha um campo no buraco. Agora vamos começar bem aqui. Já veio o Denis aqui. Você vai ser o responsável por fazer o quê? Fazer com que o Denis pare de sofrer. Ele é perseguido até hoje. O Denis foi o responsável pelo Palmeiras perder o título para a Inter de Limeira, ou a Inter de Limeira tinha um time muito forte que todo mundo desprezou? Você que diz, Gilberto Costa. Olha, o Denis, depois ele jogou comigo no Corinthians. E aí ele morava na Praia Grande, lá uma época. Hoje ele está seguindo a carreira de treinador auxiliar. E eu conversei com ele. Aquele tempo, veja só, o lance, aquele tempo você poderia atrasar a bola para o goleiro pegar com a mão. E quando o Kita, lá no meio de campo, que eu estava do lado dele, e deu um chutão para frente, e a gente sempre falava que qualquer chutão que nós dessemos era pro lado direito, porque nós tínhamos lá o Tato e o Lê, o Carlos Silva, o Gilson Gênio jogava ali. Quem jogou a maior parte foi o Lê, que ajudou nós muito. Se você for ver rapidinho assim, no tempo do Flamengo, o Lico fazia essa parte aqui, essa meia água, como o Pepe gostava de chamar, que é ajudar no meio de campo e fechar ali. E o Lê fazia muito bem isso. Então, aí. Só que nós estava porque o Tato era nosso ponta-direita, nosso atacante junto com o Kita. E quando o Kita deu um chutão para frente, tu reclama porque poderia segurar a bola, ele deu um chutão. E veja só o que eu vou falar para você, que eu falei, é minha opinião. Assim, o Tato tá nas costas do Denis. O Martorelli tá de frente pros dois. Ele poderia falar tira, tem ladrão, ou o Denis já atrasava a bola mais forte para ele pegar com a mão. O Denis simplesmente deu com o peito e o Tato, na velocidade maior que ele tinha, roubou a bola. Mas é que nem eu tô te falando, agora você tá aí na minha frente. Se vem uma pessoa por trás para te dar um tapa e eu não aviso, eu que tô vendo, eu tenho que te avisar. Então eu tirei essa culpa do Denis. Por quê? Porque o Tato estava nas costas dele e ele correu em direção sabendo que alguém estava nas costas, mas não tão perto. E talvez se o Martorelli tivesse também gritado tira ou ladrão, aí eu falo para você, não deu para você escutar isso. Mas pelo lance, depois você vendo, o que dá para você perceber é isso. Então eu acho que é o seguinte, o Denis ali, ele jogou a primeira partida, aí depois foi suspenso, né? Jogou Sim. a segunda. O que eu falo para você, ele não teve culpa nenhuma. E quando nós chegamos ali, que os repórteres falam, Gilberto, esse jogo aqui, eu falei, nós, principalmente a Inter, nós viemos estragar a festa de ninguém. Nós viemos fazer a nossa festa. Porque é um time menor do interior, mas se tu pegar os jogadores, era tão importante como no Palmeiras. Não estou falando da categoria. Se você pegasse o que nós estávamos jogando, se pusesse no Palmeiras, talvez aqueles atletas poderiam estar na seleção brasileira. E tu jogando num time menor, você não iria.
E o que acontece? Nós tínhamos o goleiro menos vazado, a defesa menos vazada, a taça dos campeões e o artilheiro do campeonato. Então nós viemos ali para fazer. E no primeiro jogo, quando foi 0-0, aí um olhou pro outro e falou, pô, vamos acreditar. E nós vamos pro segundo. Mas eu já falei com o Denis que o pessoal pode até reclamar com ele ou xingar, mas a maldade não tá nele, a maldade está em quem tá xingando. E ele pode ficar tranquilo, dormir, que se não tivesse aquele jogo ali ou aquele gol, fatalmente nós tínhamos feito outro, que o Kita saiu na cara do gol, aí ele, artilheiro, a gente sabe disso, mas ele dá a bola pro Carlos Silva, o Carlos Silva entrava sozinho com a bola e chutou pelo lado direito do Martorelli. Mas o time do Inter merecia o campeonato pelo que ela fez durante o campeonato todo. Né? Então, só para deixar claro assim, quando você sabe, só terminar esse assunto, Denise, eu quero falar bastante da Inter e da sua carreira, óbvio. Quando você sabe que, por exemplo, ele teve a casa apedrejada, onde ele vai, ele é perseguido e xingado hoje, ele vai em jogo do Palmeiras disfarçado, ele é super palmeirense, o filho dele tá fazendo o teste, ele passou no Palmeiras e tal, aí quando descobriram que era filho do Denis, tiraram ele do Palmeiras. O que você acha? Você acha que é maldade, é uma coisa do ser humano? Como é que você pode imaginar, você sendo ex-jogador importante que foi? É que hoje o torcedor ele age com o coração. Né? Então é que eu estou falando. Tem certas coisas que nós precisamos dividir a emoção da razão. Às vezes você está... É que o ser humano é difícil. Assim, você vai num lugar e você reclama que está demorando um tratamento, ou uma fila no mercado, ou uma fila na farmácia, ou no hospital. Só que essas mesmas pessoas que estão reclamando isso, ela vai num show, ela chega lá 11 horas, para assistir um show, meia-noite, o cantor, o artista chega 2 horas da manhã e eles ficam lá e não reclamam e ainda saem contentes. Então, precisa ser estudado, né? Mas isso daí é uma razão de coração do torcedor, né? E, assim, eu passei no shopping, no dia seguinte, que depois, né, eu fui para Santos, e na semana seguinte eu passei no shopping, passeando, porque eu estava em Santos, eu fui almoçar e depois eu fui para Limeira, que dá sequência no campeonato, na vida, né, nos outros campeonatos. E eu perguntei para uma senhora que estava no balcão se ela tinha camisa da Inter de Limeira, brincando, né, porque eu vi um bocado de camisa do Palmeiras lá, do Santos, pá. Pô, ela não me reconheceu, graças a Deus. Mas o que ela xingou a Inter, por quê? Porque ela tinha perdido não sei quanto de investimento, porque após a derrota, o título, ela não vendeu mais. Então, a Inter deu um prejuízo. Então, você vê, né? Aí o cara tá ali, torcedor, foi lá... Foi a primeira vez que eu dei uma volta olímpica no campo com o campo vazio, né? É verdade, todo mundo foi embora. Então, e o que acontece? Aí você fica chateado disso ter acontecido, porque isso não é normal, você ir lá apedrejar a casa. Por quê? Ele pode ter errado. O cara que foi apedrejar a casa dele também fez coisa errada. Absurdo, né? Então é absurdo. Sim. É o coração do torcedor que, infelizmente, a gente tem que entender, mas não aceitar. Mas coisas que a gente não pode fazer nada. Agora, Gilberto, só para você saber também, em 86, estava na redação do Jornal da Tarde também, a gente já tinha a edição pronta, Palmeiras campeão, todo mundo preparado, tranquilo, os palmeirenses fizeram festa, tinha lá a bandeira do Palmeiras, porque também o Palmeiras estava em jejum. Aí a Inter faz uma campanha espetacular, elimina o Santos da semifinal, vocês chegam à final, fará pressão, dinheiro, levam os 2 jogos para o Morumbi, e aí vocês são campeões, primeiro campeões do interior, ganham do Palmeiras, e eu lembro de ter conversado com o Pepe e ele falou, olha, a gente tinha líder lá, tinha Bolívar, mas Gilberto Costa foi fundamental, não só nos bastidores para animar os jogadores, para cobrar os jogadores também, mas dentro de campo. Por que os jogadores talentosos
daquele tempo, assim, tipo, como é que você conseguia olho no olho também, além do seu talento, batia na bola como ninguém, forte, fez um monte de gols de falta. Como é que você se impunha, Gilberto Costa? Porque para mim, dos jogadores que eu cobri nesses 39 anos, assim, você foi um dos jogadores que mais se impôs, sem ser violento. Você olhava e os caras... Qual que era o seu segredo e como é que você... Qual que foi a sua ação naquela Inter de Limeira campeã? Então, existe umas coisas que você vai aprendendo na vida conversando com os mais velhos. Uma vez eu perguntei pro Leão, né, o que eu deveria fazer quando eu enfrentasse um goleiro. Por quê? Porque eu não era um jogador de driblar, não era um jogador, eu batia fora na bola, eu tinha uma certa habilidade com a bola, mas não era um driblador, não era veloz. Segundo, ótimo. E até eu brinco, eu sabendo que eu sou burro, eu já sou um pouco inteligente, né? Tá. Porque eu não tenho velocidade, então eu vou aprender a bater na bola porque eu não preciso ir lá. Porque eu vou correr 30 metros se eu posso colocar a bola daqui a 40. Então você vai treinando. E o Leão falou assim, olha, quando você chegar na cara do goleiro, dá uma porrada nesse quadrilátero aqui, entre o ombro, a cabeça e a orelha, porque é uma coisa que ele tira fora a cabeça e se joga da frente da bola. Beleza. E o que acontece? Quando você tem aqueles... E outra coisa, eu tô cansado no treino do jogo, não me recuperei terça. E eu ia treinar, eu puxava a fila. Por que eu puxava a fila? Porque se eu ficar por último, os caras tão bem, eles vão correr a 100 por hora e eu vou ficar a 30. Eu indo na frente, eu faço... O seu ritmo. Eu faço o meu ritmo. E ninguém passa por mim. E quem tá olhando fala, o Gilberto Costa aqui na frente puxando o fio, ó. Então não é assim, lógico, não é totalmente isso, mas é só para você ter uma feita. E quando você ali, é igual o treinador, quando o treinador ele senta numa palestra e começa a falar coisas que vai acontecer no jogo e aconteceu no treino, e poderá acontecer, porque eu já peguei treinador, que nem o Pepe falava, o seu Enandrade, falava, se você jogar desse jeito, vai perder o jogo. E se jogar ali daquele jeito, nós vamos ganhar o jogo. Nós podemos ganhar o jogo ali, como nós podemos perder o jogo aqui. E você acredita porque tu fala, pô, o jogo passado foi isso mesmo. Tu começa a acreditar. E quando você, no treinamento, acaba um treino, você vai lá bater falta, 80, 70 bolas. E depois, no treinamento, você começa a dar uma bronca ou levar a sério o futebol. Às vezes o cara vamos supor, tu chute a gol, o cara dava uma cavadinha, às vezes o goleiro fica doido da vida, porque ele acha que você não vai fazer isso no jogo. Sim. E você dá uma bronca nele para não fazer. Tem que fazer o que faz no jogo. O que tu sabe fazer no jogo? Bater cruzado? Então bate cruzado. Ah, tu vai colocar do lado? Bate do lado. Então isso daí você vai levando uma certa liderança para dentro do campo e eles vão acreditando. Mas e a intimidação? Como é que você, por exemplo, vai, eu sou de cá, você vai fazer o quê comigo? Naquela época o número 5 eu era o número 4 na Inter porque o Bolívar gostava de jogar com a 5 com a zagueira. E o Manguinha jogou com a 8, mas eu era um volante e um segundo volante. O Manguinha ali na frente da zaga, era um cara que a zaga poderia ficar dispensado ali, sentar que a bola, ele tomava conta ali. E eu era um cara que ficava ali. Que nem tem uma história que eu falo pra você, assim, rapidinho. Sim. O João Batista. Acho que foi o número 10 que mais correu na Inter. Correr. Acabava o treino, acabava o jogo, e correu pra caramba, pá. Só que daqui a um pouco você faz um gol de falta, mas às vezes o cara não vê aquele cara que a formiguinha que fez pra você. Carregou o piano. E eu chegava pra ele na terça-feira, eu falava assim, aí o Manguinha, cara, o João Batista corre pra caramba pra todo mundo, né? Deixa comigo. Chegava pro Manguinha, eu falei, Manguinha, o seu Pepe vai te tirar do time. Aí ele, vai me te tirar? Não tá correndo. Acabava o treino, ele dava 10 voltas no campo. Que sacanagem. Não. Sim, sabe? Aí chegou uma época, o Silas, o Manguinha, falou assim, vai matar o João Batista. Aí eu chegava e falava assim, João, agora tá correndo pra caramba, mas agora a bola tá chegando e tu não tá dominando. Eu vou meter a bola pra você e tu domina no peito, domina na coxa, pra pegar habilidade, porque agora tu não precisa mais correr, precisa fazer isso, então nós diminuir. E chegava no jogo, às vezes tu tava jogando, com meia, você tudo é que nem o time do Palmeiras, Jorginho, Mendonça, Edmar. Mirandinha
Corria. A gente não corria pra caramba, não, sabia fazer gol, tudo, mas era um jogador que não dava pra acompanhar. Éder, Lino, Caçapa. Pô, se tu deixasse jogar, aí só que daqui um pouco tem um atacante. Tu tá ali perto do atacante, aí meu atacante toma uma porrada, uma pancada. Aí tu olhava pra ele e falava assim, ó, quantas pancadas ele tomar lá, tu vai tomar aqui. Aí daqui um pouco, só que não tem esse VAR, não tinha. Pancada não, tu chegava junto. Chegava junto. Ele tomava uma pancada lá, tu já olhava pra ele, primeira bola que ele pegava, tu tava do lado, tu já... Puf, isso longe da área, tudo ali. Daqui um pouco, ele olhava, o cara tomava pancada lá, ele olhava pra ti, sabia que vai tomar também aqui. Só que o que acontece? Tem uma hora que ele começa a brigar com os back, porque os back estão dando muita porrada e tem que jogar bola, porque ele sabe se o cara bater lá, ele vai apanhar aqui. Então, era assim que você fazia? Era você assim, falava, olha, era assim. Não, se bater, ele vai apanhar, você vai apanhar. Vamos supor, pô, eu dava uma entrada mais forte, não era violento, mas tu tinha que... Sim, você chegava. Eu dava uma entrada mais forte no Reinaldo, pô, eu pedia desculpa no Zico, eu pedia... Jorge Mendonça, depois de muitos anos, eu convivi com ele, e ele, mó barato, a gente estava depois do evento, assim, né? Aí vamos tomar uma cerveja, ou vamos tomar água, ou vamos ficar batendo papo ali. Aí ele me mostrava um machucado na perna dele, aí ele olhava pra mim e falava, foi tu. Não, assim, brincando, né? Mas, pô, naquele tempo, o volante e os dois meia pegavam os melhores jogadores da lá. E que jogadores? Pô, que nem, vamos supor, olha o que eu falo pra você, você era volante, algumas vezes. O lateral atacava, você caía para a direita e ele voltava pelo meio. E tu caía para a direita para marcar quem? Os pontos esquerda. Zé Sérgio, João Paulo do Guarani, Uri Guerre, Joãozinho. Pô, os caras... Sidney. Pô, e corria super habilidoso, só tinha um jeito. Isso, aí eu falava pro lateral, volta pela tua. Pra passar vergonha, eu passo vergonha na minha. Já chega a marcar Zico, Jorge Mendonça, Renato, Zenon de cá. Pô, agora... Nem dormia. Não, incrível. Agora, Gilberto, eu queria que, por favor, com a sua visão, que você tem privilegiada de tática, a sua liderança, você tem todo o potencial para ser um técnico de time grande. Qual foi o plano tático da Inter de Limeira para sair campeã contra o Palmeiras? Porque talento tinha até igual e as pessoas não reconheciam, mas qual que foi o plano tático? Ali, quando chegamos no começo do ano, eu vim em novembro, eu e o Silas, e eu falei, eu vou para lá, porque aí tem 3, 4 jogos para jogar, e eu não joguei, e aí 86 tu ia começar. Desculpa, eu não entendi. Você veio do Santos. Não, porque você jogou pouco lá. Então, eu cheguei no Santos. Aí eu fui... Emprestado. Eles me venderam. Eu e o Silas. Tá. O Vicentão falou pro Richard Drago, tu tem esse dinheiro aqui? Quanto? Vai, 500 mil. Na época, 500 milhões de cruzeiro, que hoje dava 100 mil. Não sei, cortando de zero. O Richard Drago falou, tenho. Vem aqui que tu compra o Gilberto Costa e o Silas. Ele desceu na hora, almoçou lá e deu o cheque lá e levou a gente. E eu falei, nós vamos, pô, já segunda-feira. Por quê? Queria jogar. Tu ia jogar 3, 4 jogos no final de ano e depois, em 86, tu já tava lá. Porque senão eu ia ficar no Santos treinando, sem jogar, pelo menos eu ia estar jogando e gostava de jogar, já que eu fui vendido. Aí foi eu e o Silas pra lá. E o Éder chegou essa época também. Aí o Richard Drago foi para a Federação Paulista, aí entrou o Vitório Marquezin. E chegou o Pepe. E o Pepe levou o Manguinha, o Kita e o Juarez, que é o Gueira de Santos, que é irmão do Adilson, do Everaldo, do Osmar, que jogou no Palmeiras. A família dele toda jogou bola. E do Luiz. E fomos lá jogar. Aí eu chegou em janeiro. E o Vitório Marquezin me chamou no canto lá e falou, Gilberto, eu quero conversar com os jogadores mais experientes e tal. Porra, não vamos cair, né? Assim. Isso é verdade. Ele falou pra mim, não vamos cair. Eu falei, não, cair, pô, nunca caí, cara, brincando com ele, né? Aí ele, não, eu tinha jogado no Comercial, tinha jogado no Botafogo. Eu falei, por quê? Não, o Richard Drago saiu, pô, e ele tomava conta disso tudo. Agora eu chego, eu tenho um comércio, pô, meu time começa mal, até pro meu comércio na cidade é ruim.
Aí eu falei, não, vamos conversar. Aí eu falei, pô, aí nós temos que melhorar isso. Conversa com o senhor Macia, que ele também sabe. Aí, pô, pagamento em dia, bicho em dia, mas bicho era pouquinho. Se você saísse do centro da cidade, pegasse um táxi, fosse no banco no centro da cidade e comesse lá um pastel, tinha que tirar dinheiro do bolso, né? Assim, aí ele acertou tudo, aí veio esses jogadores. Aí nós fomos para África para fazer 4 jogos. O Todé que levou a gente para lá e levou o Jairzinho para dar um ênfase na excursão. Aí levou o Jairzinho 86. Jogamos 2 jogos, os outros não teve, não sei, pá, jogamos 2 e viemos embora. Na estreia perdemos 3-1 pro Palmeiras, no Parque Antártica. O João Luiz era o ponto esquerda. Aí o seu Macia pôs ele de lateral direito. Aí depois ele foi para Portugal, jogou pra caramba. E entrou o Lê na ponta esquerda. Novo, Tato. E o que aconteceu? Dali, nós perdemos pro Palmeiras. Dali se foi conversado com o Pepe também falando sobre isso, que nós não podemos... Bom, perdemos pro Palmeiras, tá bom. Por quê? Nós tínhamos que perder para time que ia ganhar dos outros. Você perder para time que não vai ganhar de ninguém, ele tirou ponto teu. Aí cai, tá. Nós temos 3, nós vamos perder para um que vai tirar ponto do outro. Então nós vamos brigar com o outro. Agora, se nós perder para esse outro, que não vai ganhar de ninguém, nós perder pro Palmeiras, nós ficamos em último. E nós fizemos isso aqui. Aí depois, nós fomos... Mas como é que o time se entrosou e como é que jogava? Então, porque aí jogava 4-3-3 com o Lê fazendo o quarto homem. Então, na verdade, nós jogava com 4-4-2, porque era o João Luiz, o Juarez, o Bolívia e o Pecos. Pecos ele ficava mais, o João Luiz já saía mais. Por que ele saía mais? Porque o Manguinho um pouquinho para ali, eu fechava no meio, o Lê fechava aqui, e o João Batista vinha para quase cabeça da área. E o Kita ficava lá na frente, fazendo pivô, e o Tato era o nosso válvula de escape. Dava a bola no Tato, era para driblar o lateral. Era um time muito forte e as pessoas não perceberam, não, porque vocês foram comendo por fora. Então, foram crescendo. E porque o Silas já, do Santos, eu do Santos, já meninos da Vila, campeões. O Bolívar já tinha jogado no Grêmio, Português do Esporte. O Kita já veio de umas Olimpíadas, do Internacional. Tinha o Tonho, tinha o Gilcimar, o Gilson, que já tinha vindo do América, do Fluminense. E por mais que ele entrava numa partida ou noutra, mas no dia agregado dos treinamentos, se conversava pra caramba isso. E era um tempo diferente que... Acabava o treino, a gente ficava sentado descansando, porque não tinha essas banheiras, não tinha. Então você ficava no campo ali 20, 30 minutos conversando sobre o treino e sobre o jogo passado e o jogo que ia ser. E ali, o seu Macia, até depois eu vou contar uma história do que ele fazia jogada ensaiada, o escanteio do Xingo. Quer contar? Conta já. Então, conta. Porque ele chegava ali, era mal barato. Então ele criava tipo uma família. Deixava, igual os caras estão falando hoje do treinador, que ele deixa o elenco mais leve. Mas ele deixa mais leve dentro de uma responsabilidade que ninguém chega atrasado, quando chegava antigamente, que o pessoal falava, é concentração, horário de treino é treino, isso aqui. Porque eu sempre tive assim, rapidinho, o que acontece? Eu tenho o privilégio na Inter, porque eu sou o melhor, então eu já recebo. Todo mundo recebe 10, eu recebo 20. Esse tem que ser meu privilégio, porque eu sou o melhor. Sim. Mas não dos treinamentos, não do jogo. Treinar igual até mais. Não, eu tenho que treinar até mais. Eu tenho que ser o melhor ali. O meu privilégio de ser o melhor é estar no pagamento. Pô, isso aqui jogou em time grande, pá. Aí quem tá começando. Então, porque uma vez eu falei pro Clodoaldo, pô, tu engorda 2 quilos no jogo e eu perco 10. Só que eu não faço metade do que tu faz. Aí falou, tu tem que se posicionar assim. E eu comecei a ficar atrás da bola, eu ficava entre o gol e a bola. Pra eu poder ficar. Porque a hora que tu vê um defensor correndo atrás da bola em direção ao seu gol, é que tu tá totalmente errado. Tá certo. Então tem que se posicionar. E o seu Macia, quando ele fez o time ali, e falou, esse é o time, mas aqueles também estão querendo entrar. E para mim vai jogar o melhor, não importa se tu fez, vai jogar o melhor. Nós conversamos e nós tínhamos que ganhar
de todo mundo. Ou talvez Palmeiras, São Paulo, Sim. acabou. Porque não adianta a gente querer mostrar serviço para ser contratado pelo Palmeiras e perder para os pequenos, que não vai ganhar. Pequeno também era nós, da mesma qualidade. Só que se tu for ver ali, o 4, 5 já tinha passado por times grandes, estrutura, saber o que é. E ali tu não podia voltar de novo para uma Inter que tu quer começar de novo, por tu ver. Eu saí da Inter, eu fui pro Atlético, pro Internacional de Porto Alegre, fui pro Corinthians, fui pro Atlético Mineiro, fui pro Bahia. Sim. Então você desce um degrau para depois subir tudo aquilo. E nós fizemos aquilo. E o seu Maci, ele tinha uma coisa de bom, que ele chegava, às vezes, conversando, como eu falei, para deixar... O Tato sabe fazer o quê? Driblar. Então tu vai driblar e cruzar pro Kita. O Kita sabe fazer o quê? Definir. Então tu vai definir. Gilberto, o que tu sabe fazer? Marcar, e às vezes assim, que nem você falou, se nós tiver que tirar essa mesa pra cá e tiver 4 pessoas ali, eu falei, gente, ajuda aqui pra pegar a mesa, vamos levar pra lá, pega, vem. Daqui um pouco os 4 levaram a mesa pra lá e tu nem pegou na mesa. Liderança. Entendeu? Mas só que tu tem que mostrar no dia a dia para fazer. Se eu vou falar para eles que eles têm que correr, eu tenho que correr mais ainda, porque se eu falar para eles, ó, pô, tem que correr, aí tu não corre, né? Assim. E às vezes tinha jogo que eu falei, pô, nós estamos mal hoje, pô, vamos cavar uma falta. Cavava uma falta, só que eu ia lá e fazia o gol. Só que muitas vezes também não fazia, mas tu tem que ter uma liderança. E se o Maci às vezes juntava a gente dentro do campo, sentado, todo mundo ali sem camisa, naquele tempo ali, ficava ali, né? Short, aí tu tirava o tênis para poder andar descalço na grama ali, né? Pra dar uma relaxada, E treinava 2 períodos, né? Aí ele chegava e ele fazia uns movimentos engraçados, né? A concentração amanhã é 10 da noite. E não vai ter janta. Pá. Aí ele fazia esses movimentos com quem tá dando bronca, sabe? Pá. Aí nós ficava assim e tal. Ele falou assim, olha lá, o pessoal da imprensa. Pensa que eu tô dando bronca em vocês. Que sacana. Sabe assim, né? Ó, tu vai dar carona pra quem? Vai vir de carro ou tu vai pegar alguém na casa? Tal. E fazia assim, porque aqui, ó, entendeu? Porra, aqui, ó. Aí fazia assim, né? Fazia assim. Nós vamos concentrar aí mesmo. E aí todo mundo falou assim, pô, acho que ele tá apontando pra torcida, né? Não. E aquilo é legal porque te deixava limpo, assim, tranquilo, leve pra ir. E no dia a dia, eles faziam as jogadas que nós fazíamos no jogo, porque hoje o treinamento é aquele reduzido. Sim. Eu sempre falo, é a mesma coisa você pegar um nadador hoje, mandar nadar no ofurô e depois 20 dias depois e treinar numa piscina de 200 metros que ele precisa nadar, ele não vai. Não, você tem... Hoje se você pegar um passarinho e pôr numa gaiola 5 anos depois soltar, ele não vai saber. Ele vai acostumar, mas ele vai ficar pertinho da gaiola, vai pular galho em galho, até acostumar. Então ele falava, ele tirava o melhor de cada um e colocava num coletivo. Então, é que eu sempre falo, assim, eu sempre brinco, eu dou esses exemplos, eu fui treinador lá do Jabaquara, treinador da Portuguesa, e assim, o que acontece? É igual a uma rua. Se cada um varrer o seu portão, a rua fica limpa. Você tem razão. Mas, Gilberto, eu queria que você definisse mesmo aquelas finais, aqueles 2 jogos. Eu via os jogos, acompanhei, fiquei muito intrigado com a tranquilidade da Inter, com a personalidade. Como assim? Peraí, no primeiro jogo, 104 mil palmeirenses. Não, 104 mil pessoas, 103 mil palmeirenses. No segundo, 80 mil, no mínimo 79 palmeirenses. Como é que vocês tiveram tanta tranquilidade? E o Palmeiras era um ótimo time e tinha essa pressão toda, até da imprensa, todo mundo queria ver o Palmeiras campeão. Lógico, ele estava na fila há um bocado de tempo. Pois é. E é engraçado porque quando você entra em campo e o Palmeiras entrou depois, tu olha, pô, aí tu começa a ver, subir o túnel. Pô, Martorelli. Como era o lateral direito, um uruguaio. Já fala o nome dele. Sim, violento pra caramba. Diogo. Aí tu vê ali Lino, Caçapa, Mendonça, Jorginho, Edmar, Mirandinha, Éder. Meu Deus. Aí daqui a pouco tu fica... Daqui a pouco tu tá batendo bola, tu começa a olhar, o cara, ei, vamos, porra. Aí tu, porra, bater. Aí o que acontece?
Um jogo era para ser e o outro era para ser no Parque Antártico. No Parque Antártico. E a federação que escolhia o campo, porque tinha que ter não sei quantos mil pagantes ou cadeira para você adequar os torcedores, então precisava ser um estádio com acima de tantos ali. Era o Fará querendo mais dinheiro. É que o Palmeiras não tinha assim, tinha, mas não tinha lá, era bem maior o Morumbi. Então, 2 jogos vocês já ficaram revoltados. Então, gostaram, aí né? quando a torcida veio, a diretoria veio falar que os 2 jogos iam ser no Morumbi, aquele impacto, nós fizemos a melhor campanha, nós vamos jogar no Morumbi 2 jogos, porque lá é a casa do Palmeiras. O Palmeiras não é o Morumbi do Palmeiras, mas é a cidade onde o Palmeiras está. Sim. O Palmeiras vai a pé pro Morumbi, um modo de falar, e nós tínhamos que pegar a estrada. Aí nós concentramos no hotel, que nunca tinha concentrado. Aí tu ficava olhando o hotel, né? Maravilhoso. Não. Aí nós ficamos. Aí o que aconteceu? Se reunimos. Os 2 jogos lá, vamos fazer o quê? Vamos ter que jogar. Aí a diretoria também, talvez, ou com certeza, assim, ia ganhar muito dinheiro com as finais, porque acho que não ganhou isso em Limeira. Todos os jogos ia ganhar um montante que não fez no campeonato. Porque o primeiro jogo foi da Inter de Limeira. Então, 104 mil pessoas, aí dinheiro todo da Inter. Aí tu vê, ia pegar aquele dinheiro todo, ia pagar as despesas, ia ter dinheiro até pro ano que vem, né? E ao mesmo tempo, você fala, pega um pouquinho. Se a diretoria marcou os 2 jogos no Morumbi, a nossa responsabilidade acaba aqui. Nossa, perfeito. Por quê? Porque se a gente perdesse, não que nós não íamos correr tudo, mas se nós perdêssemos, todo mundo ia falar também, ao invés de jogar em casa, vai jogar no Morumbi, nas casas do Palmeiras, não era do Palmeiras, mas sim, São Paulo. São Paulo, quintal do Palmeiras. Quintal do Palmeiras. Aí, tá bom. E ao mesmo tempo, pega um pouquinho, tira a nossa responsabilidade, nós vamos ficar, não que tira a nossa responsabilidade, nós vamos para lá só para participar. Não, mas tira a responsabilidade, deixa mais leve e talvez, como aconteceu, nós vamos jogar mais tranquilo, mas com uma marcação maior de estar jogando aqui. Talvez tivesse jogado em Limeira, nós íamos ficar, sabe, soberbo, alguns ou outros, vamos atacar. E o pessoal gritando Inter, e nós ia atacar, ia atacar e ia acabar esquecendo. E lá, o Palmeiras. E um olhava pro outro e falava assim, fica aqui, vamos devagar, não vamos aqui, pum. Aí daqui a pouco tinha uma falta, o Ed, bum. Daqui a pouco o Edmar balançava pra cá, o Mirandinha andando naquele pique, um olhava pro outro, tem que marcar, pegar. Então isso daí foi agregando a gente. E quando nós empatamos o primeiro jogo 0-0, nós fomos pro vestiário. Gente, dá pra nós. Assim, não é menosprezando, mas assim, gente, dá pra nós, hein? Se a gente se cuidar, próximo jogo, e o empate era nosso. Só que o empate, tu vê como era. Se empatasse, ia ter mais uma prorrogação que nós jogávamos pelo empate. Sim. Que não era justo, mas... Não. Se o Palmeiras faz 2-2, nós ia jogar os 15 minutos ali, né? 15 por 15 por empate. Quer dizer... Então, e ao mesmo tempo a responsabilidade maior ficou com o Palmeiras. Depois daquele 0-0, então, como é que foi o jogo final, Gilberto? Então, tu vê, ponto de vista. o Lino, até o Lino mora, a filha dele mora no mesmo prédio que eu moro. Ele mora numa rua atrás. E eu nunca fiz um gol de cabeça, assim, porque não ia cabecear, eu ia bater a falta, bater o escanteio, eu tirava. É verdade. Tá. Mas eu nunca fui cabecear. A falta, escanteio, que eu ia bater, então eu não ficava lá. E o Lino, quando a bola sobrou no bico da pequena área, um pouquinho para dentro, eu senti para fazer o gol, eu subi de cabeça. Aí o Lino, acho que tinha caído, ele subiu por baixo, ele cortei aqui o supercílio. O primeiro jogo. E eu fui para Santos. Porque só tinha jogo na... Isso foi domingo. O primeiro. Foi domingo. No quinto foi o... Não, foi Não, quinta. Quinta e foi domingo. quarta e depois foi domingo. Tá certo.
Aí eu peguei e fui para Santos, que minha esposa estava em Santos, para levar para Limeira. E eu desci de carro e com 2 pontinhos de sangue aqui, sabe assim? Sim. Que eu tirei o curativo para tomar banho e tal, e ficou eu pondo aqui. E eu fui no hospital de madrugada, estava sangrando, 2 pontinhos, e eu fui no hospital. E ele chegou lá, estava o doutor Rafael de plantão, e eu falei para a menina, dá para chamar um médico para mim que eu tô? Ela falou assim, mas senhor, que tá fazendo o quê? Eu falei, pô, 2 pontinhos aqui, ó, sai sangue. Não, mas isso aqui... Eu falei, dá para você ver o médico de plantão aí para me atender? Sim. Quem é? Ela falou, pera um pouco, é o doutor Rafael. Eu falei, doutor Rafael, cirurgião plástico, que anda com uma bengalinha assim, fala para ele que o Gilberto Costa tá aqui. Poxa. Tu vê, deu tudo certo. Deu tudo certo. Aí ele veio 10 minutos ali, pô, eu vi o jogo, tal, o que foi isso? Eu fui a cabeçada, pô, vem cá. Aí ele me levou, era de madrugada, ele me levou, não tinha ninguém no hospital, ele me levou lá na sala, ele deu anestesia, tirou 2 pontinhos, né, assim, ele me deu 12 no fundo, 12 no meio e 12 em cima. Uau. Porque abriu bem. Sim. Só que ainda depois deu tapa em cima aqui, falou assim, vai abrir o outro, esse não vai abrir. Eu falei, mas eu preciso jogar. Ele, quando? Domingo? Não. Vai tomar os antibióticos? Eu falei, também não posso tomar muito, né? Porque não podia tomar. Ele falou, não, toma hoje e amanhã, depois não toma mais, e cuida para não inflamar, tal. E eu fui pro jogo com esparadrapo aqui, até o seu Macia brincando, ele falou, Gilberto, não vai ficar na barreira. Eu falei, pô, mas depois que ele falou assim, e hoje tu fica no primeiro pau? Não. Eu falei, seu Macia, então é melhor sair brincando, né? Sim. Por quê? Pô, se eu não posso ficar aqui, não posso ficar ali. E tu fica preocupado. E a primeira bolada que eu tomei junto com a pancada, bateu em cima, pô, tu põe a mão ali, não sangrou, pô, tá ótimo. Aí tu vai pro jogo. E o que aconteceu? Quando nós fomos pro segundo jogo, E a Internacional de Limeira era assim, se você for puxar os jogos todinho, às vezes, a maioria dos jogos, 5 a 10 minutos, a gente já estava ganhando de 1-0. A maioria dos jogos. Porque era a proposta do Pepe, um time pouquinho marcando saída de bola e para cima? Porque a gente marcava lá em cima, porque nós tínhamos uma consistência no meio de campo e na defesa, e você marcando lá em cima, mas assim, fechado, não tem o espaço. Se você fizer assim, aí dá. Não tem mais espaço. É igual, quer ver rapidinho, igual quando nós jogávamos, time paulista jogava contra o time do Rio. Tu ia lá com medo. Do toque de medo, bola. receio. O que a gente fazia? Você recuava até o meio. Vamos voltar no meio. Só que o time já vinha organizado. A hora que o Terê descobriu isso com o Palmeiras, se lembra? E foi marcar lá o Flamengo lá em cima, que eles não estavam acostumados a bater tiro de meta e começaram a bater. Porra, peraí. Vou bater tiro de meta? Nunca batemos. Não pode falar assim. Sim. Tu vê que o Palmeiras que ganhou de 5, 4-1, então, Carlos Alberto Seixas. Então, e quando nós fomos marcar lá, o Palmeiras já tinha dificuldade para chegar a bola aqui. Porque verdade, se a gente chega aqui, já foi razão. organizado. E o seu Macia, lógico, e assim, além de ser um ótimo treinador, não estou falando nem como jogador, estou falando com a experiência que ele teve. Pô, ele pegou uma época do Pelé que ninguém voltava. Pô. Sim. Pô, não é? Ninguém voltava. Fica aí que eu corro aqui. Que nem eu peguei Pita e Ailton Lira. Nossa senhora, sim. Aí que eu falo que os jogadores hoje, os atletas, têm que ter a humildade de saber o que você pode fazer no meio de campo. Que nem eu vi o Pita e o Ailton Lira na minha frente. Eu pegava a bola, dava pros dois. Eu vou pegar dos outros e dar pra ele. Porque eu não vou querer fazer o que os dois fazem. Sim, não, perfeito. Mas e aí? Mas no jogo, qual a sua função, qual que era? A minha função era ficar junto com o Manguinha ali, deixar o João Batista rodando aquela parte toda ali, o Lê fazendo a meia água, que o seu Macia falava meia água ali, vir e deixar o Tato e o Kita na frente. Então nós ficava consistente ali para não dar chance. Tu vê que o Palmeiras, o primeiro jogo, ele teve chance pra caramba. No segundo? No segundo já pouca. Tinha chute de fora da área, lógico. Teve uma cabeçada do Mendonça que foi para fora. Se tivesse qualquer outro cabeceando, era gol e o Mendonça não era o cabeceador. Não era chegar. Só que você vê, com rapidinho nós já fizemos um gol com o Kita. E nós tínhamos as jogadas. Assim, tu vê, se eu fosse para frente, alguém vinha no meu lugar.
Se eu ficasse ali, alguém ia para lá. Sempre nós tínhamos, o seu Macia cobrava aí, sempre a gente tinha gente no setor do campo, embora não seja a tua, mas para cobrir. Que nem, vamos supor, eu não preciso ser um marcador ferrenho, mas se eu ficar perto de você, você vai ter que olhar para a bola para fazer a jogada. Se você tiver espaço, tu vai olhar o campo todo e tu vai saber onde está. Então, aprendemos ali, a gente não precisa estar marcando. Que nem o Manguinha marcava, o Gilberto Costa marcava. O João Batista não era muito de marcar, mas marcava. Mas se você encostar, você tira o espaço dele pensar. Você preenchia o espaço. Então, e nós tinha sempre alguém. Tu vê que todo o contra-ataque do Palmeiras foi a habilidade deles, mas sempre tinha um cara na frente da jogada ou no setor. E Gilberto, assim, também você é muito... Dá para perceber também que você também é muito tático, mas também muito humilde. Você não gosta de falar assim diretamente assim, até sobre os outros jogadores, mas dava para perceber ao longo dos anos, até entrevistando alguns jogadores que participaram daquela partida, assim, que alguns jogadores se desesperaram, principalmente quando saiu o gol do Kita. Como é que você sentia os adversários? Você olhava no olho do adversário, por exemplo, viu o Jorginho, aquela coisa, roubação. Primeira coisa. Qual é a sua reação? Como é que... E aí? Aí vai dando confiança para vocês, e aí? Então, quem que era o mais desesperado? Então, por favor. Aí o que acontece? Eu aprendi lá atrás, meninos da Vila, quando o Juari fazia o gol, ele saía correndo pro pau da bandeirinha. É verdade. O que eu fazia? Eu ia pro meio de campo esperar ele. Eu não vou dar o pique lá de 20 metros para comemorar, porque depois vai me faltar aqui o pique para eu marcar. Sim. Então, até os caras, tu não vai abraçar ninguém? Não. Eu vinha no meio de campo, ficava ali, e eu falava para eles, volta pelo meio de campo, que dá tempo pra gente respirar, porque o árbitro não vai dar saída com a gente no campo. Lógico. Se a gente sair fora do campo lá e estiver 4 lá, hoje joga 6, né? Pode jogar. Se tiver 6 caras dentro do campo, ele pode dar saída. Começa o jogo e é um abraço. Mas como é quem que era o mais desesperado? Então, aí você vê o seguinte, assim, quando sai o gol do Palmeiras, foi mó barato que tinha um cara que dava um bicho extra se nós fôssemos pra placa. Comemorar os gols. Mas Limeira, lá não tinha. E o Tato, tu vê que o Tato ele corre assim. Ele fez o gol, ficou procurando. E ele ficou gritando, cadê a placa? Pô, dá vontade de dar um tapa nele. Sacanagem. Aí eu falei, que placa, cara? Vai, faz o gol e vambora. Aí, o que acontece? Quando saiu o primeiro gol do Kita, que tu vê, é uma batida de bola, o João Batista sobe de cabeça e ganha, a bola sobra pro Kita. O Kita bate meio que escorregando, sim, mas era dele. Aquilo ele chutava pro gol e ele tinha uma categoria para fazer gol, que eu falo, até o chute errado entrava. Verdade. E ele bateu quase aqui. Se você for ver, a bola sai ao contrário, porque o Martorelli tá aqui, a bola passa aqui nas costas do zagueiro. Sim. Acho que fez o gol lá de cabeça no segundo tempo. Era o Amarildo. A bola passa por aqui, sim, e o Martorelli tem dificuldade de chegar. Porque a bola foi devagarzinho, mas saindo dele. Aí tu olha ali, porque quando vai dar sair, não na hora do gol, porque tu tá vibrando, tá ali. Mas quando vai sair a bola, um olha pro outro, o outro põe a mão na cabeça, o outro faz assim, aí o outro pega e faz assim. Por quê? Porque não acreditava que nem nosso time estava bem definido dentro do campo. E quando você vai um gol, ótimo, mas daqui a pouco tu tem que fazer 2. Tu tem que fazer 1. E a torcida do Palmeiras... E a torcida do Palmeiras gritando. Por mais que você incentiva, tu tá muito tempo na fila e tu toma um gol de um time pequeno no Morumbi. Aí daqui um pouco, aqueles que não têm muita moral, que nem ali assim, muita moral, não estou falando questão de futebol, estou falando questão de credibilidade ainda. Depois se tornaram grandes. Ali tinha Caçapa novo, ali tinha o Manga, Edu Manga. Sim. Aí tem atletas
que nunca foram campeões em lugar nenhum e tá jogando um título, se perder, os caras falam, tá vendo? Contratou ele, não foi campeão em lugar nenhum, papapá. E você sente isso. Pô, tinha o Éder campeão, né? No jogo, o Éder, campeão, Mendonça, Copa do Mundo, sim. Entendeu? Mas aí tu olha, tu fala assim, pô, ó, ele tá desesperado, vamos por aqui. Por quê? Tu vê ó, quer ver o que eu falo pra você? Como é o nome do quarto zagueiro? Jogou Amarildo e o outro. Já te falo o nome dele. Dois nomes. Tu pode ver que no segundo tempo, com o desespero, ele pega a bola e tem um jogador nosso na frente, ele dá um salto para jogar a bola pro Martorelli e foi reversão. Se tu buscar isso no segundo tempo... Vamos ver. Então, é puro desespero. É o desespero. Então, aí tu fala, Kita, domina. Porque ele vai chegar em você. Porque já tá num momento que desesperado. E lá... O Jorginho foi expulso. Foi, verdade. Porque o Jorginho não tinha sido campeão em lugar nenhum, assim, né? E, pô, joguei com o Jorginho no 15 de Piracicaba. Pô, tu dava bola pra ele, tu ia lá beber água, a bola ainda tava com ele, se tivesse ganhando o jogo. Só que perdendo era diferente. Então você vê que deu desespero, ele deu uma pancada e foi expulso. Então, o Pecos domina a bola, tirando dele e diminuindo a passada, porque ele vai tentar tirar a bola no desespero, vai fazer falta. E acabou fazendo uma falta no meio de campo e resultou. Aí você tem o Lino, que também já veio pra lá, veio pra cá. Aí veio o Éder, que tinha. Só que daqui a pouco tu vê os caras, na hora de passar uma bola, ele chuta no gol desesperado, lá no alto. Pois é, não, porque ninguém botava fé na Inter. Não. Mas agora, vocês foram campeões. E como é que foi a festa? E como é que é ter sido campeão pelo primeiro time pequeno de São Paulo naquele torneio? Porque as pessoas não lembram, mas o Paulista era como se fosse um brasileiro. Pô, era turno e retorno. Então, turno e retorno. Metade do semestre. E 20 clubes. Era então, turno e retorno, pô. E, então, o que aconteceu? Você vê que no final do jogo, o Alves, quando vai bater o tiro de meta, o Ducídio pede a bola. E o Alves pega a bola, dá pra ele e dá um abraço nele. Tu vê o desespero. De tão louco. Tu vê o desespero, dá um abraço no árbitro. Parece que ele ajudou nós, né? Aí a gente até brincava. Eu falei, Alves, pô, foi dar um abraço no árbitro, parece que ele ajudou nós. Que maneiro. Uhum. Não, então, e tu vê que todo mundo, assim, um ficou olhando pro outro. E se você for ver, tu não sabe pra onde tu corre. Tá no campo adversário. Tu tá na casa do adversário. Então, você... E ganha um título gigantesco na época. Não é que você não acreditava que poderia ser campeão. Mas se não fosse... Hoje eu estava dando entrevista aqui, coisa linda em você chegar ao vice-campeonato, pá, entendeu? Sim, não. lógico, sim, com todo respeito, pô, conseguiu. Porque é um time pequeno. Então, e agora é campeão. Eu ia falar, pô, se fosse um jogo em Limeira, talvez nós tivéssemos chance, entendeu? Então tirou a responsabilidade da gente e deixou a gente mais leve. E ao mesmo tempo nós jogamos mais marcando ali que o Seu Macia. Sim. E... Então, como é que foi a festa? Então, a festa foi o seguinte, nós íamos dormir no hotel. Aí teve uma reunião, cada um vai dar o palpite, o que é, o que não é, o que é, não é. Eu falei, olha, por mim, nós vamos embora hoje. Agora, janta e vai. Por quê? Porque quem está esperando lá é nossos familiares. Assim, sim, lógico, a torcida. Nós vamos chegar de madrugada, nós vamos chegar amanhã, que horas? Pô. Então nós chegamos de madrugada e nós fomos para uma chácara. Tu vê como foi. Nós fomos para uma chácara que o cara colocou chopps para a família toda. Nós fomos para a chácara. E ninguém no dia seguinte sabia onde a gente estava. Olha que loucura. Aí mesma imprensa. E não tinha celular. Não, era uma chácara que nós fomos, sem falar para ninguém. E o pessoal armou na hora, vamos. Era o telefone de casa, né? Não tinha celular. Aí nós fomos pra essa chácara, daqui um pouco chegou um cara de carro desesperado lá, caramba, vocês têm que ir pra lá, tá como é que fala? Prefeito? O carro bombeiro esperando vocês pra dar a volta no campo. Pô, aí nós fomos pro estádio lotado. Lógico. Aí foram falando o nome da gente, a gente foi subindo no carro de bombeiro, demos uma volta na cidade, pô, a cidade é uma puta, todo mundo festa, né? Nossa. Mesmo aquele, nem a gente acreditava ali, né? E agora eu sei que você é um homem que a Receita Federal tá tranquila, já passou o tempo.
Quanto foi o prêmio para ser campeão paulista em 86? Caramba, eu comprei um carro. Sério? Poxa, que bom. Não, então, mas na época, não tem nem tipo, mais. vai uns 30 mil, 40 mil hoje? Acho que não. Se você for ver um carro. Hoje assim, o que aconteceu? Que bom. Olha o que aconteceu. O pessoal em Santos falou que eu não ia ganhar, como é que ia ser a final, tal. Eu falei assim, eu vou comprar um carro, 0. Eu te vendo pelo preço da nota fiscal se tu for campeão. E se não for, eu venho comprar o carro aqui, não tenho dinheiro, vou dar entrada e financio. Tá feito. Aí lá em Limeira, da Ford, lá em Limeira, também tinha um carro. Eu falei, vou vir, aí ele compra um carro, que eu fui ver o preço. Sim. Era uma Paraty. E o outro era uma Scara Guia Del Rey, que era uma caminhonete. Lembro. Eu compro, te vendo pelo preço da nota fiscal. Da nota fiscal. Tá bom, pumba. Porra, aí nós fomos campeão. Que legal. Aí tu vê, aí eu fui lá, comprei aqui com nota fiscal, talvez se fosse ali não ia dar. Então no dinheiro de hoje dava o quê? 20 mil? 20 mil? 20 mil. Mas mas na época é um bom dinheiro. Sim. Aí eu fui lá e comprei a Paraty também. Os dois? Comprei e fui pagando, assim. Poxa, e depois deu aquele, como é o nome? Ágil que tinha, não tinha? E aí... Não, os carros velhos era mais caro. Você lembra que o Jô Soares brincava em Portugal? Do que os novos. Porra, os carros mais velhos era mais caro que o mais novo, porque você tinha que pôr o ágil, não podia. É verdade. E aí tinha um cara que falou assim, vamos ver o apartamento de Santos. Vamos comprar. Você aceita esses 2 carros? Sim. Eu falei, tu vê como era aqui. Eu falei, então faz o seguinte, eu vou te dar um carro e o outro eu vou ficar nas férias com ele. Quando terminar as férias, eu te dou o carro. E se acontecer alguma coisa, é esse valor que eu tenho que te dar. Eu fiquei uns 20 dias com o carro andando lá, né? Com a minha esposa, para lá e para cá. Quando eu fui embora, eu peguei e entreguei o carro pro cara, né? E fui de ônibus para Limeira, né? Que loucura. Não, mas tu vê, assim, o que eu tô falando da época, você ganhava bem para se manter. Para se manter, mas não para quando você parar você viver daquilo. Então, por isso eu já conversei com vários jogadores da sua geração e assim, muito talentosos do que os de hoje e assim, e ganhando muito menos. Mas o Gilberto, eu queria saber o que aquele título mudou na sua carreira, porque eu lembro que o Palmeiras até ficou interessado em você, mas qual foi o salto? Como é que foi? Foi você que optou por sair da Inter e como é que foi? Não, então, aí o que acontece? Quando veio o presidente lá, o Guerra, que ganhou no ano seguinte, eu fiquei até 80, eu fiquei mais um ano, 87. Sim. Chegou 87, um empresário que era da Inter, putz, esqueci o nome dele, faz tempo, cara. Aí ele veio em Limeira e perguntou se eu queria ir para Porto Alegre. Pro Inter de Porto Alegre. Que o Enan Andrade tinha me pedido, tal. Eu falei, o passe é da Inter, né? Se ela vender, aí eu falei, beleza. Aí a Inter pegou, me vendeu. Por quê? Porque o presidente me chamou e ele falou assim, com esse teu dinheiro nós vamos fazer um clube de campo, não CT, clube Sim. de campo, onde tinha uma piscina para ele ser sócio ali, no lugar lá. Eu falei, o senhor quer me vender? Pá, e acertou, fui vendido. Só que naquela época, assim, tu ganhava 1.000, tu queria 10 lá. Não, tu queria jogar, tu via Inter. Aí tu ia pelo que eles te ofereceram, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Você pegou o Inter, que Internacional você encontrou? Pô, eu peguei 87, era Tafarel, Luiz Carlos Vinck, Aloísio, Pinga, que depois teve um acidente, Paulo Roberto, peguei lá Norberto, que puta de um volante que jogou em Santa Catarina, jogou em Curitiba. Luiz Fernando, que hoje é auxiliar do Ederson, Sim. Falo com ele até hoje, e eu. Aí veio Euder, que faleceu, que era de Belém do Pará, Amarildo, centroavante, Paulo Matos, tinha um tal de Balaro lá, desculpa, Balaro, puta, jogava muito, parecia o Maradoninha jogando, nossa senhora. Aí depois veio o Luiz Fernando, um loiro, que veio do Vasco. É um time super competitivo. Aí depois veio o Maurício, ponta direita. Só que
quando eu machuquei, eu tinha uma lesãozinha no menisco, uma amassadinha, alguma coisa. Não me incomodava, mas me deixava meu joelho dormente. Então eu colocava meia, parecia que a meia não estava no joelho. E eu me queixei. Mas eu estava chutando, correndo, tudo. E eu fui fazer um exame. E era aquele exame onde você dava uma injeção e inchava o joelho. Não era ressonância, não era nada assim. E deu uma amassadinha. O Ione Andrade falou pra mim, me chamou e falou, vou te tirar do jogo. Eu falei, mas o senhor vai me tirar? Eu tô treinando, jogando. Não, mas todo mundo ficou sabendo que você tá machucado. Pô, mas como ficou sabendo? Eu fui de madrugada fazer o exame? Não, pá. Ele falou, porque lá atrás eu coloquei um jogador famoso lá e se eu perco o título, os caras me matavam. Assim, né? Imagina, pô, você machucado e perder. Assim, me comparando. Mas ele tinha razão. Eu falei, tá bom. Aí eu não joguei contra o Flamengo as duas. No Beira-Rio, 1-1, gol do Amarildo e do Renato Portaluppi. Sim. E no Maracanã, gol do Bebeto, que ele deu um bico no cantinho, gol. E, pô, o time do Flamengo era Zinho, Zico, pô, era Jorginho, ele jogava de zagueiro lá, o Leandro, porra. Timaço. Adílio não, acho que era o Andrade só. Nunes, pô, o time era... E nós perdemos. E eu fiquei pé da vida de não poderia estar jogando, porque eu treinava, chutava, ficava cruzando bola, eu não sentia nada, pô. E eu não joguei. Aí o presidente veio falar pra mim, caramba, Gilberto, se arrependimento tu matasse, se tu tivesse jogado, teve falta, teve isso, teve aquilo, tua liderança. Aí eu falei, presidente, aqui eu não jogo mais. Não, você sempre foi um cara de personalidade. Eu falei pra ele, pô, mas nós vamos ser campeão gaúcho. Eu falei, o senhor vai, eu não. A não ser que o senhor manda os médicos embora ou todo mundo embora. Você foi o louco da vida. Ele falou, não. Aí, como eu fui treinar separado, eu fiz a cirurgia lá com um médico lá, pô. Ele falou, Gilberto, quer fazer a cirurgia? Quero. Ele me internou, fez a cirurgia, pá, beleza. Fiquei lá, tinha uma academia boa, fiquei cuidando, pá. Fizeram era o Penharol, não era o Penharol, era um Penharol de outro time lá, não sei. E nós fomos fazer um amistoso. E ele falou, vou te pôr pra jogar. O treinador lá. Eu falei, beleza. Joguei, pô, me senti bem pra cá. Tu fica meio receoso. Mas a primeira pancada que tu toma e não acontece nada, e tu entra no cara, aí eu falei, vou dar uma entrada pra ver. Aí entrei, pá. Falei, tô bem. E aí depois me afastaram, porque eu não queria mais jogar lá, pô. Podia jogar, ser campeão e me tiraram, pô, fiquei pé da vida. Aí chegou o Abel. O Abel tava no Santa Cruz, primeira partida contra o Abel, nós ganhamos de 4-1. Aí eu falei pro Abel, tô treinando separado aí, pá, o que aconteceu? Não, isso. Ó, eu não posso fazer nada, a diretoria aqui. Eu falei, então tá bom. Aí o Fecina, que era o treinador do Corinthians, sim. Ele tava no Independente de Limeira. E o treinador da Inter era um goleiro que tomou os gols do Pelé. Tava na Inter. E eu falei pro Richard Drago, pô, o ano que vem nós vamos fazer um bom... porque o pensamento era disputar um bom campeonato 86, pá. Eu falei, por que você não troca os dois treinadores na mesma cidade? Pô, é uma coisa inédita, ninguém vai. Aí, conversando com ele numa pizzaria lá que tinha, e ele trocou. E eu fiz uma amizade com o Fecina, cara. Pô, ele morava em São Paulo aqui. E eu fiz uma amizade com o Fecina, cara. Pô, ele ia na minha casa. Aí ele tinha casa no Guarujá. Quando eu levava ele até o Guarujá, quando eu descia, depois eu ia pra Santos, passava direto lá. E ele saiu que o Pepe chegou. Lógico, tinha mais experiência, tinha que trazer. Tá? Ele tava começando, tal. E ele veio pro Corinthians na base. E não sei que treinador que saiu, ele assumiu. E ele ligou pra minha casa. Ele falou, olha... Ele era meu gago, né? Mó barato. E ele ligou na minha casa, que não tinha, ele ligou em casa, lá em Porto Alegre. Eu já estava treinando, já estava correndo, já estava bem. E falou assim: é Gilberto? Eu falei, quem tá falando? Aí ele dava aquele palavrão, né? Sim. Mandava aquele palavrão pra mim. Ele falou:
domingo, nós vamos jogar contra o Fluminense no Pacaembu. Que sacanagem. Se eu perder, eu vou pedir a tua contratação. Eu falei, então eu vou torcer pra perder. Aí ele começou a me xingar, tu não é meu amigo, Pô, mas se perder, tu vai perder a minha contratação, se ganhar, tu não vai? Eu vou torcer pra perder, brincando com ele e tal, pau. Aí, tu ficava acordado, que meus filhos eram pequenos, um dormia cedo, o outro não dormia, brincando ali e tal. Às vezes ele dormia tarde e tal, e eu fiquei ali. E olha aqui como é que falava? A zebra, né? Sim. No Pacaembu, Fluminense 1, Corinthians 0. 9 horas da manhã, o telefone ligou em casa, era o Fecina junto com o Dualib e o Vicente Mateus. Aí eles depositaram o dinheiro lá, aí me levaram. E que Corinthians você encontrou? Porque não foi um Corinthians fácil, não. Você sofreu então, lá, viu? Aí o que aconteceu? Só que veja só a moral que eu cheguei, independente do clube, depois eu fui entender. Eu fiquei todo, mas depois eu fui entender. Quem foi me buscar no aeroporto, eu falo com ele até hoje, é o Henricão, diretor. Sim. Eu falo com ele até hoje. Até Henrique Alves. Ele me parabenizou pelo meu aniversário, que eu fiz dia 7 de setembro. E o Joaquim Grava foram me buscar no aeroporto. Me levaram pro Corinthians, fiz o exame, tal. E eu vou fazer minha estreia contra o Inter, no Morumbi. Foi Morumbi. E ali, todo mundo, falando de mim, contratação, eu falei, caramba, cheguei com moral, né? Pá. Assim, porque, veja só, igual tu falou, o que eu sempre pensei da minha carreira, eu vou sábado, ou quarta-feira, ou terça-feira à noite pra concentração, ou domingo, tô na concentração para jogar, eu sempre pensei assim, que meu pai me ensinou lá atrás. Dar valor e treinar. Para ser melhor, sempre amanhã, o que tu fez hoje tem que ser no dia seguinte melhor. E eu aprendi assim, terça-feira, vamos pôr terça-feira que é dia de semana, não sábado. Terça-feira, eu treino à tarde e vou para concentração. Eu tô no hotel, comendo, bebendo, bebendo assim, descansando, né? Descansando, bebendo refrigerante, que não tem. Comendo, descansando, vendo televisão. O trabalhador, ele sai do serviço às 6 horas da tarde. Naquela época você comprava o ingresso no campo, então tu ficava naquela fila esperando. Então eu entendi o quê? Assim, e depois ele sai do jogo, nem jantou, nem comeu, ele vai pro estádio, assiste o jogo, sai de lá frustrado ou contente, vai para casa, chega às 4 horas da manhã, dependendo do irmão, ele tem que acordar às 6 para ir trabalhar. Sim. E eu não, acabou o jogo, eu pego o carro, vou para casa, vou dormir, vou descansar. Então eu sempre pensei assim, o torcedor ele pode falar assim, o Gilberto Costa é ruim, perfeito, mas nunca falar não corre, vai, não luta, até para se emocionar. Não corre, não luta. Isso eu sempre respeitei o torcedor. E quando eu cheguei no Corinthians, todo mundo vinha me bajular. Pá. Depois eu fui entender, no começo, que ninguém me conhecia tanto, eu fui entender porque eu tinha tirado 86 a chance do Palmeiras ser campeão. É verdade. Então todo mundo... Só que eu falei, cara, eu também não posso ficar só isso. Porque o cara me elogiava, e no final ele falava assim, aquele título que tu tirou do Palmeiras. Pá. Aí eu falei, caramba, ele tá me elogiando por causa que eu tirei o título do Palmeiras, não porque eu tô jogando. Assim, logo no comecinho, 1, 2 partidas. Eu falei, não, tem que ser valorizado pelo que eu tô jogando. Aquilo lá ficou. Mas isso daqui, não adianta se eu começar também não correr aqui ou não lutar, entendeu? Então, no Corinthians eu ia. Só que eu peguei um Corinthians... perdendo, empatando, não tinha muita força tática. Perdemos, não, e tinha... Importante. Sim. Tinha o Viola já chegando, o Márcio Bittencourt, o Dijean, o Marcelo Dijean, o Ronaldo já era... Tinha o Fabinho, o João Paulo, o Cláudio Adão, o Marco Roberto, o Ponte Esquerda, que era do
do Fluminense, Paulinho. Paulinho, sim. Pô, tinha o Sérgio Gil chegando, depois veio o Ribamar, tinha o Bigo. Então o time de nome é que, mas não encaixava. Não encaixava. Foi o Basílio, o treinador, né? Mas não encaixava. Depois veio o Enan Andrade também, mas não encaixava, cara. Só que a gente ficava numa posição, não para disputar título, ali, que nem, vamos supor. Nós ganhamos aí é que eu falo, nós ganhamos do Palmeiras 1-0 no Morumbi e classificou o Vasco. Foi. Depois o Vasco foi campeão. Então essas coisas que aconteciam, assim, você não tá ganhando, mas tu ganha do cara que o Corinthians queria que você ganhasse. Sim. Nós não somos campeão, mas eles também não são. Porque eu aprendi uma coisa com o Vicente Mateus lá em cima, lá, né, que ele falava. Ele falou, Campeonato Brasileiro não faz mal não ser campeão. Lógico que tem que ser campeão. Sim. Mas por quê? Mas quem vai ser campeão é o Vasco, é o Flamengo, é o Internacional, não é nosso rival. Campeonato Paulista, nós estamos brigados de ser campeão. Por quê? Porque se nós não for campeão, vai ser campeão Palmeiras, São Paulo, Santos, e é rival. Mas não deixa de ter razão. Tá. Né? Mas hoje não. Hoje tu tem que ser campeão pelo investimento que tem. Apesar que investimento, pô, se fosse assim, o Guarani não teria sido campeão, o Internacional, lógico. O investimento faz com que você... E eu sempre aprendi uma coisa. O que faz o teu diferencial dentro de campo? É o teu dia a dia que você treina, piscina, alimentação, suprimento. O time pequeno, treinamento, água... Reza para ver se você fica bom da contusão. Sim, nossa, bem definido. Mas naquele quadrado ali, tu ganha 1 milhão e eu ganho 100, é a mesma coisa. A mesma coisa. A bola é redonda, é por nós dois, tem que pôr a bola lá. E Gilberto, mas qual que foi o pior momento que você viveu no Corinthians? Porque também vocês penaram. Pô, nós perdemos num jogo pro Santo André. Aqui foi 1-0. Caramba, pra sair foi difícil. Como é que foi? E eu me lembro que ali no Pacaembu tem aquela escada, caracol. Sim, caracol. Pô, os caras ficavam ali xingando. E meu carro tava no estacionamento no estacionamento lá. Eu falei, caramba, pá. Eu peguei a bolsa. Pô, e o segurança tudo grandão, né? Tim Maia, o Pedrão. Sim, E ali tinha um portão aqui, um portão aqui, um vestiário do outro. E o nosso era aqui, perto da coisa. E eu falei, eu vou sair. Que você sempre foi um cara. Eu falei, eu vou sair. E o Pedrão, o Tim Maia, falava assim, não, Gilberto, pelo amor de Deus, ó, os caras aí estão pé da vida, pá. Eu falei, rapaz, eu vou sair, mas brincando com ele. Pô, não vou sair, né? E eu dei um passo aqui e dei outro passo aqui. Quando os caras me viram, porra, começaram a gritar meu nome. E muitos deles falaram assim, não, pode subir, tu vai sair, agora os outros aí vai ficar aí, vai sair só amanhã, brincando. Tu não estou sabendo quem vai falando. Eu fui saindo e fui subindo a escada e todo mundo aqui, pá. E chegou no estacionamento, eu falei, cara, será que esses caras estão falando a verdade ou não, né? Vai que eu vou no meu carro. Os caras arrebentam. Eu falei, vou em outro. Que você tá, né? Eu falei, vou em outro. Eu falei, vou em outro, mas também eu vou em outro, que é o carro do outro, pô. Aí eu falei, não, pô. Aí eu falei, cara, vou pegar minha chave aqui. Aí os caras, não, beleza, Beto, tranquilo. Vamos voltar. Eles voltaram, eu peguei o carro e fui embora. Pô, no dia seguinte tem uma reunião. Como é que tu sai? E sem nós. Eu falei, vocês ficaram muito tempo? Pô, os caras ficaram bastante tempo lá, cara. Não, lá era terrível. Não, então, só que assim, eu tenho maior gratidão pelo Santos, porque foi o primeiro time a me dar minha carteira de trabalho, onde eu ser profissional. Mas eu tô falando que o Corinthians é diferenciado nisso. Não tô falando se gosta mais de um, gosta de outro. Eu tô falando que o Corinthians é diferenciado nisso, porque você é baluarte, bem, craque. Mas daqui a pouco ele olha aquele que pula de cabeça, que se joga na frente da bola, dá carrinho,
Puta, ele gosta daquele cara e vai deixando isso aqui pra trás. E o cara top. Mas aquele eles gostam, porque a torcida do Corinthians é isso. A raça. Antigamente 1-0 era goleada pro Corinthians, para o interesse é Bueno, não falta quanto, pá. Porque existem umas frases, só o brasileiro fala, né? Tem que ganhar, não, ganhar de 0-0. Não existe, né? Agora tem, mas acabou. Agora só amanhã. Não, né? não, pior que é verdade mesmo. Agora, eu queria falar assim também, porque você tem uma carreira tão extensa e tão importante, eu queria falar do seu início. Você, então, a gente imagina, Ramos Delgado, sempre admirei, jogador técnico, talentosíssimo. Me ensinou muito. Te ensinou muito. Então, ele ensinou, inclusive, quando você vai subir para disputar bola de cabeça, se não der na bola, você cabeceia as costas do cara. Ele falava. Foi ele que te passou essa coisa não, de, ele fala olha, assim, de vibração. cabeceia o pescoço ou as costas, porque não é falta e ele sai fora. Olha, porque hoje eu vejo o jogo, tu vê escanteio hoje, o cara agarrando ele, o outro, de costa pra bola. Ele não tá vendo a bola. E ele sempre ia falar, Gilberto, você tem que deixar o teu marcador um pouco na sua frente, 10 centímetros, para você ver ele, e você tem que ficar entre você e o gol, ele tem que ficar lá. Porque se ele subir, você dá uma passada e sobe. Se você estiver junto com ele e o cara for subir assim, sem pensar, sem nada, sem, ter o espaço, ele vai ganhar. E você não é. Então, você tem que saber para onde ele vai. E olha a bola ali. E você vai ali. E ele me ensinou muita coisa. Só que eu sou de Santos, nascido no Morro da Nova Sintra, que é a cidade alta lá, que tem um campo de futebol, tem uma lagoa, tem uma escola de samba. E tem meus amigos onde eu nasci, fui criado lá. E nós jogávamos bola na barreirinha pra cá. E ele te viu jogando lá? Então, e lá, eu falo pra todo mundo que lá teve jogadores melhores que eu. O melhor jogador do Morro, que eu falo que era o Flamenguinho, o Nivaldo. É aquele que colocava uma camisa listada. E o Odaí, que chamava de Babão, já bem mais velho, chamou ele de Flamengo, porque ele dava... Mas se tu visse o Flamengo jogar e o Enéas, era a mesma coisa. Depois eu vi o Enéas jogando, aí tu tem um parâmetro. Lá tinha o Gilberto com J. Grandão. Parece Ademir da Guia, assim. Tô falando que parecia para nós ter uma noção. Jogava muito. O Marquinho jogou muito. E por que você deu certo? Então, e naquele tempo, naquele tempo, assim, você pegou também, não muito nessa época, mas naquele tempo era mais fácil você chegar a um clube para treinar, muito mais fácil do que hoje. Só que antigamente era muito mais fácil você chegar no clube, mas era muito mais difícil você ficar, porque lá tinha, que nem quando eu cheguei, aí depois eu vou te falar. Cheguei no Santos, vou te falar como eu cheguei, mas cheguei no Santos para treinar, lá tinha Zé Carlos, Toninho Vieira, Pita, Juari, Rubens Feijão, Claudinho subindo. Clodoaldo terminando? Não, mas quando eu cheguei na base, para treinar na base. Sim. Aí eu falei, caramba, eu vi os caras, não conhecia ninguém. Cheguei para treinar. Nunca vi a base jogando, nunca fui lá. Eu falei, caramba. E tu fica ali esperando, dando volta no campo, né? E depois eu vou te falar o que eu fiz para chegar lá. E eu fiquei olhando, eu falei, caramba, pera um pouquinho, cara. Se eu não correr mais que esses caras, se eu não fizer mais que esses caras aí, eu vou ficar para trás, porque já tem a base eles são bons. E eu não tive base, cara. Saí da várzea pro profissional. Aí, o Ramos Delgado... Era mais fácil você chegar a um clube, mas era mais difícil você ficar. Por quê? Porque lá tinha cara bom. Hoje, é mais fácil você ficar, mas é mais difícil você chegar ao clube. Sim. Antigamente, você tinha um amigo que era treinador e tu falava assim, caramba, ou da base, tu falava, olha, em tal lugar, cara, eu fui lá ver um jogo lá, que eu fui lá, tal. Caramba, vi uns moleque bom, ele onde é? Tal lugar. Ele anotava, domingo de manhã ele ia lá ver. Ele, um diretor, um amigo, um conselheiro, um torcedor. Porque ele foi ver eu jogar lá no Juventude, no Morro da Nova Sintra. Chegou lá, eu fiz 2 gols de falta, de longe, e 2 gols bola rolando. Mas nem sabia. Tu vê, eu tava no quartel, 18 anos. Pra tu ver como é diferente. Realmente você perdeu toda a base. Quando você todo tem um fundamento. É verdade. Tu vê. Não sabia. Aí, eu cheguei em casa, tomei banho, dormi,
Por quê? Não sei se você conhece o Morro da Nova Cinta. Não conheço. É um morro acima do Campo dos Santos. Sim. Não, sei que tem. Agora E eu andava, do morro até em frente à Santa Casa ali, para pegar o ônibus, para chegar às 7 horas no Taipu. Então eu acordava às 3 horas da manhã, porque eu andava 1 hora e meia a pé. E de coturno, vestido. E quando eu cheguei em casa à noite, às vezes eu saía da Praia Grande, que eu servi na Praia Grande, no quartel Itaipu. E às vezes eu não ia pro morro, porque de 6 horas não tinha ponte, só tinha ponte pêncil. Então eu saí do quartel 6 horas da tarde até sair 7, tu fica em forma, sair 7 para tu pegar o ônibus para ir lá, para depois ir pro morro. Eu chegava em casa 11 horas, para acordar 3 horas da manhã, às vezes eu falei nem ia, eu dormia no quartel. E quando eu cheguei 2 dias depois, minha mãe falou, deixaram esse cartão aqui pra você. Aí eu olhei, Ramos Delgado, com o distintivo do Santos. Nossa. Aí eu falei, mãe, é do Santos? Ele falou, é do Santos, pra você ir lá. Eu falei, caramba, como é que eu vou, cara? Porra, né, pá? Aí eu fui, o quartel lá tinha o Estélio Teres Dante, ele gostava de mim pra caramba, porque eu jogava bola 18 anos no quartel e fazia os times. Soldado, cabe soldado contra sargento, oficiais. E ele gostava, pô, ele era... como é que fala? Ele pulava de paraquedas, ele... Tinha um nome que fala do quartel. Ele nadava, pô, ele era fortão, com as pernas assim, meia torta. E ele gostava de futebol, esporte. E eu falei, seu Estélio... E eu entrava na sala dele. Eu falava pra menina, pra menina, o cara que tava na porta, eu falei, seu Estélio tá aí? O coronel tá aí? Ele tá. Eu falei, fala que o soldado Gilberto tá aqui. Aí ele ia lá, porque ele abria a porta por detrás. Aí eu sentava, ele, você tá aí? Você tá aí? O que tu quer? Domingo tu tá de serviço? Eu falei, tô. Vai pegar... Porque lá atrás do Taipu, você vê Santos. E lá tinha uma prainha dos oficiais, e desse lado tinha umas pedras que ele me chamava para pegar marisco. Nossa. Eu mergulhava, pegava marisco para ele. E ele tinha uma coisa que ele falava que não ia chegar general porque ele tinha alterações. E ele gostava do soldado alterado. Alterado assim. Por quê? Porque ele falou assim, ele falava para mim, eu vou pegar o cara ali para carregar terra, para fazer broco, não sabe, o cara que tá na cadeia lá, pode vir que ele sabe, pá. Eu fui última baixa, eu fui última baixa. E eu falei pra ele, ó, o cara me deu esse cartãozinho, Ramos Delgado, caramba, pô, Ramos Delgado. Eu falei, ele me viu jogando bola na Nova Cinta, domingo, porque aí domingo eu tava de folga, esse domingo ele me foi lá me ver e deixou um cartão em casa. E eu preciso treinar. E quando é o treino? Eu falei, quarta tarde. Quarta tarde é o dia de limpeza do quartel, não posso te dispensar, pá. Aí, pode ir. Ele falou, se tu não ficar, vai pegar cadeia. Aí ele pegou e me dispensou. Ó, pra você ter uma ideia, tu sabe onde é o campo do Jabaquara? Sim, campo do Jabaquara. Sim. Aí tu olha aqui, o campo do Jabaquara, onde é a cabine, tem um morro. Ali é o Morro da Nova Cinta, que tu sobe e depois você desce pelo outro lado lá, que vai pra Santa Casa. Para eu pegar o ônibus do Taipu de manhã, porque no quartel eu ficava de manhã, até meio-dia, porque depois à tarde ele me dispensava. Para eu pegar o ônibus aqui e descer em frente à Santa Casa, que era só atravessar aquele canalzinho para vir pro CT do Santos, que era bem em frente o treinamento ali, hoje é a Bresca, ali era o Santa Isabel, o Santos treinava ali. Para eu descer aqui, eu chegava às 2h30. Nossa. E o treino era 2 horas. Que loucura. Eu descia, meio-dia, eu descia no ônibus aqui, que o ônibus saía mais cedo do Taipu lá. Eu descia aqui no Campo de Jabaquara. Eu subi o morro correndo, cara. Que loucura. Coturno. Chegava em casa, tirava o coturno, tirava tudo, pegava a camisa na mão, o short, o chinelo na mão e descia correndo por outro lado. Chegava lá, me apresentava pro seu Olavo, né? Aí me apresentava 2 horas em ponto, 5:45 ali. Aí ele vai lá trocar. O Ramos Delgado já falou. Esse Olavo foi um cara que ajudou todo mundo. Não chegou ao profissional porque era um cara muito coração, muito. Puta, mas pra base, cara, sensacional. Aí ele falou: ó, bora trocar. Eu fui trocar. Ele, garoto, vem cá. É Gilberto, né? Sim. Dá umas 10 voltas no campo aí.
enquanto o pessoal tá treinando. Pô, já tinha corrido aquilo tudo, cara. Aí eu dava, né? Pá. Aí chegou no terceiro treino, eu falei, senhor Olavo, hoje eu não vou dar volta não, cara. Aí ele me sentou, eu já tava treinando. Aí ele olhou e falou, ó, tá vendo lá? Meio de campo, Lesa Cara, o Toninho Vieira, Pita, Rubens Feijão. Nossa aquele, isso aqui, Tiãozinho, Juari. Eu vi você treinando, tu chuta forte, tu sabe passar a bola. Tu já chegou aqui já reclamando com todo mundo. Eu não tinha nada. Não, porra, eu falei assim, é meu jeito. O senhor não gosta? Ele, não, eu gosto. Porque tem cara aí, tá com um ano comigo e não fala nada. Que era o Pito, Toninho Vieira, assim, mas era o jeito deles. E tu chegou aqui já dando dura, que, porra, tu tá aí, o cara não te passa a bola, porque vai passar a bola pro outro que não te conhece. E eu gostei disso. O senhor Olavo fala pra mim, tu vai ficar. Eu falei, senhor Olavo, então, só que, pô, eu vou contar a história pro senhor. Eu corro assim. Por que tu não falou? Eu falei, senhor Olavo, se eu falo, é capaz do senhor ficar com pena de mim e falar, então é melhor tu não treinar que pra fazer essa loucura toda, melhor não vir. Eu falei, pô, vim. E primeiro jogo que eu fiz, e tu vê, aí ele, antes disso, eu me apresentei na Vila Belmiro. E eles estavam indo, porque se trocava na Vila e ia a pé pra lá, pra jogar. E ele falou, alguém joga de volante aqui? E o Muniz, que faleceu, serviu o quartel comigo, era goleiro dele. Só que foi servir o quartel, treinava de vez em quando lá. Pá. E porque ele dispensava o Muniz para treinar também. E o Muniz falou, volante. Eu não era volante, eu jogava de meia na várzea, porque eu chutava forte. Sim. E o cara me colocava na frente para chutar no gol. Mas não tem tática, não tem nada. Sim. Volante. Aí o senhor Olavo perguntou para todo mundo, porque tinha os times certos e quem estava ali treinando para ver se ia ficar, se não ficava. E depois ia a pé para a Bresca, para lá para Santa Isabel. Eu falei, volante. Aí, ainda bem que chegou um volante. Vai lá no vestiário do profissional, que era atrás do gol, vai lá e fala com o Sabu, põe a roupa e vai treinar no profissional. Que eles estão precisando de um volante. Nossa. 76 isso aí. 77 o Edu foi pro Corinthians. 76, começo. Que eu sirvo o quartel. Aí eu falei, beleza. O senhor Olavo dispensou todo mundo para ir, ele ficou vendo o treino do profissional um pouquinho. O treinador, não sei se o treinador era o Zé Duarte, eu não sei quem era. Ele falou, garoto, vem cá, você veio da base? Lá do juvenil, era juvenil e juvenil. Você veio lá do juvenil? Eu falei, sim. Como é teu nome? Eu falei, Gilberto. Aí o outro falou, o senhor Olavo que mandou eu vir aqui. Vai lá de lateral direito. Porra, peguei o Edu, cara. Mas eu já tinha visto o Edu jogar lá, que era o Zé Carlos Cachorro, o Oberdan, aquele time. Antes, né? O Ramos Jogado, um pouquinho, Rildo. Nossa. Eu ia ver, porque aquele tempo você chegava no campo do Santos e tu falava assim, posso entrar com o senhor? Tu dava a mão, 15 anos, tu dava a mão pra ele, tu era de menor, ele te dava a mão e tu entrava, depois lá dentro ele te soltava, só entrava. E lateral direito, porra, o Edu me driblava com o olho. Puta que pariu. Aí eu peguei uma bola perto do meio de campo, passando no meio de campo, eu fui dar uma virada de jogo, acho que é a Dinão, ponta esquerda. Porra, joguei na mão do Wilson Quinqueto e do William, que eram os treinadores, não me lembro o outro. Joguei na mão do Wilson Quinqueto. Cara, mas tomei, né? Dura. Porra, de todo mundo. Aí, garoto. Quem é esse garoto que tá treinando profissional? Aí, garoto, porra, toca aqui, vai tocar lá. Só que aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, caramba, pô, o goleiro tá ali, né? Só que depois, como é coletivo, às quarta-feiras fazia, eu vi isso, os goleiros ficavam aqui na meia-lua, quase na meia-lua, entre a marca do pênalti, ficava ali vendo o treino, né? Sim. Ficava ali vendo o treino. Por quê? Treino. E eu peguei uma bola de novo aqui. Adiantei, bati no gol. E fiz o gol. E o banco do Santos era desse lado, não era daquele lado, era desse lado. O senhor Olavo me chamou, tu vê como é o tempo. Aí o Olavo me chamou, o senhor Olavo, falou, fala, garoto. Pô, veio tudo de lateral, tu não é? Me puseram ali, pô.
Marquei o Edu, porra. Aí ele deu risada, né? Ele falou assim, tu tem um cabelo assim por quê? Eu falei, eu tô no quartel. Olha só a frase que ele falou. Então tu só tem 18? Pô, só tem 18, né? Nossa. Hoje? Porra, pode ir sim. embora, tu já tem 18. Aí foi, então faz o seguinte, às quarta-feira à tarde, tu pode treinar? Eu falei sim, que eu tinha falado com ele. Vai na Santa Isabel. Aí eu ia direto lá, aí depois eu fiquei dando volta, que eu falei pra ele que eu não ia dar volta. Aí eu comecei a treinar. Saí em novembro, fiquei treinando, saí em novembro, saí em dezembro, a última baixa, né? Em janeiro saía. Sim. Aí cheguei no Santos, ele me inscreveu, disputei até São Paulo e já me profissionalizei pra ficar. Aí fiquei. Então, e por que você, nos Meninos da Vila, não conseguiu um espaço? Então, o seu Chico Formiga, o João Paulo brinca até hoje, o seu Chico Formiga, ele gostava do Zé Carlos jogando, que também corria, jogava. Verdade. E o Toninho Vieira, que era habilidoso. Só que hoje, e o Pita, só que hoje, se você for pegar os jogadores, vamos pôr estrangeiro, porque aí Argentina, entra europeu, vamos pôr estrangeiro. Se você pegar os canhotos, meia, eles são habilidosos. Eles deixam transparecer que tem habilidade. Mas se tu pegar o destro, ele não parece muito que é habilidoso. Mas se tu pegar Zenon, Dicá, Zidane, Iniesta, Chaves, Ademir da Guia. Sim. Aí tu pega o Ademir da Guia com a bola. Porra, puta de uma habilidade. Aí tu pega o Riverino, sei lá, o jeito de dominar. Sim, é diferente. A aparência aparece muito mais do que o destro. Verdade. Porra, e o destro, porra, só que não aparece muito. E o Toninho Vieira, pô, jogava pra caramba. A bola chegava no pé dele, porra, dominava e o Zé Caio corria aqui. E o Chico Formiga, quando assumiu, ele chamou de meus meninos, porque era tudo menino. Não, Meninos da Vila, depois virou Meninos da Vila porque era Vila. É verdade. Porque era meus meninos. Aí chegou, lá atrás, aí chegou Nelsinho, Gilberto do São Paulo, por isso que meu nome foi Gilberto Costa. Para diferenciar? Porque o Celso Diniz falou assim, vou pôr Gilberto Ferreira. Foi, pô, Celso, preparador físico do Santos, muitos anos. Foi da base, depois foi profissional, muitos anos. Aí eu falei, ô Celso, o Nelsinho, tu vê uma visão que eu tinha assim. Eu falei, o Nelsinho já chegou no São Paulo, campeão de tudo. Eu tô começando. Tem que mudar meu nome. E outra coisa, Gilberto Costa é muito mais bonito do que Gilberto Ferreira. Aí por isso que ficou Gilberto Costa, aí ficou Gilberto Costa. E o seu Chico quis me colocar de quarto zagueiro. Começou a me pôr de quarto zagueiro. Só que lá tinha, Joãozinho, tinha... Porra, eu joguei com o Marçal e Alfredo Mostarda. Tinha o Fernandão, tinha o Bianchi, tinha o Fausto. Eu falei, seu Chico, Não vou só jogar. tem aí, pô, mais do que... Não, mas você... Aí eu falei, não. Aí nós fomos jogar contra o Guarani, tomamos de 5. 4 ou 5, porra, lá. E eu me lembro que era o Gilberto, lateral esquerdo, e o seu Chico falou assim, olha, não vai jogar o capitão, vai jogar um menino aí, Franquilin, que era o Frank, com as pernas desse tamanho. E então dá pra você jogar. Meu Deus, o que ele fez no jogo, e era bom, rápido. E eu falei, Gilberto, marca ele. O Gilberto me xingava, porque, pô, não dava pra pegar, pô. Era o País no gol, o País Hernandes, depois faleceu, os goleiros. E eu joguei de zagueiro. O seu Chico pra mim falou assim, Gilberto, fica tranquilo que você foi bem. Eu olhei pra ele e falei, pô, o senhor tá de sacanagem. Eu sou zagueiro, tomo 5, se eu falar que eu fui bem... Agora, se era pra tomar de 15, o goleiro pegou pra caramba, o senhor fala, não, tu foi bem, porque se não fosse você, tomava 15. Porra, o senhor vem falar pra mim? Eu falei, seu Chico, ó, eu prefiro brigar na minha. Eu prefiro ficar no banco e esperar a minha vez. Aí ficou, sabe assim? Sim, sem espaço, porque quer. E nas finais eu me acidentei. Ah. Eu não fui pras finais. As 4, 3 partidas eu não fui. Me acidentei e fiquei. Mas eu perdi esse espaço, por quê? Porque o seu Chico queria me pôr o zagueiro e acho que eu, Sim. sabe? E eu não queria, pô, tinha melhor, eu esperava na minha, só que aí o Clodoaldo tava parando, né? E iam mandar embora não sei quantos jogadores
Porque também era uma bagunça. O João Paulo veio falar, tinha 44 caras treinando. Uma loucura. Nós chegamos na apresentação, tinha quase 72 jogadores. Que isso. E o Carlos Braga, ele era do nosso tempo, né? Sim. E o Carlos Braga te chamava no canto assim, né? Ali, pô, vestiário do Santos. Tinha gente em pé, abaixado, sentado, abaixado e sentado. Que absurdo, né? E porque o pessoal vinha de empréstimo. Sim. E o passe era do Santos. Ainda tinha mais. E o passe era do Santos. E o Santos não podia mandar embora. O passe era do Santos, tinha que ser vendido. Então ficava treinando. E não tinha esse negócio de treinar separado. Pô, tinha 72. Pô. Nossa, fazia um torneio início. O Santos fazia do treinamento, era um torneio início. Pô, aí, rapidinho, sim. aí chegamos lá, o Carlos Braga. Porque a gente brincava com o seu Carlos, né? Aí ele chamava e falava assim: Gilberto, dá uma olhada no teu armário. Porque o armário era de madeira com um nome. Aí ele falou: dá uma olhada no teu armário. Eu falei: mas vou olhar o quê? Porque antigamente era chapa do pulmão, exame de fezes e de urina só. E ele falou assim: vê se tá os copinhos lá. Se tiver o copinho, é porque tu vai fazer parte dos planos. Se não tiver, Você tá fora. tu tá fora. Aí tu abria, tava o copinho lá, e falou assim: meu Deus do céu. Ele falou: mas ainda não tem... Ó, pode dar alguma alteração na urina e no fezes? Eu falei: mas dá alteração? Não. Pode dar. Ele falava assim: não, eu dispenso o Gilberto que ele tá... Não, pô, tinha jogadores. O João Paulo mesmo falou: tinha jogadores, pô. Sim. E nós concentrava na chácara, né? Não, assim. chácara, E tu vê... E aí tu foi jogando, aí foi pegando espaço, depois eu peguei titular, fiquei. Aí depois eu me acidentei, perdi, aí voltei de novo, comecei a jogar de novo, tal. Aí veio antes disso, era um treinador italiano que jogou na Itália, cara, esqueço o nome dele, xingava nós em italiano e ninguém entendia nada. Mas, Gilberto, assim, a tua personalidade de líder também, você levou para onde você jogou, né? Você jogou Atlético Mineiro, Bahia, foi campeão no Bahia. Internacional de Porto Alegre, Atlético Paranaense foi campeão. Também. Então, essa coisa da liderança, assim, por que você acha que hoje a gente para pensar, não tem pouquíssimos jogadores como você com a personalidade de não sendo violento, se impor. Mesmo na seleção brasileira. Então, e também aquela pergunta que eu fiz pro Juari, que o Juari, nossa, ele se esbaldou aqui. O Morumbi lotado, torcendo pro seu time, o seu time toma 4-0, toma 5-0. O Juari falou: ó, o jogo acabava, comigo não tinha. Então, por que tá faltando esses líderes e o que você... Não, fala aí primeiro por que tá faltando líder, por favor. Não, hoje tá faltando líder porque não se faz mais isso. Hoje, se você for pegar um time profissional, pega um time que contratou jogadores com certa idade jogando. Jogadores mais... com passagem em clubes grandes. Aí vem 4 jogadores da base. Esses atletas mais velhos, que veio de segurar a onda, ele quer que os mais novos resolvam. Quem tem que resolver é eles. Esse pessoal aqui tem que se divertir. Como na minha época, Joãozinho, Neto, Nelsinho, Gilberto Sorriso, Clodoaldo, Ailton Lira. A gente às vezes estrepolava. Ganhava o jogo, porra, nós não fazia nada demais. Aí nós saía. Chegava no dia seguinte, estava treinando uma porcaria. Reunia a gente no meio de campo e falava assim: ei, o que está acontecendo? Se cuida. Pum, 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 pum. Porque a porrada aqui é nossa. Nós estamos segurando a porrada de vocês e nós vamos dar em vocês. E tinha esses líderes. Então, quando tu estava jogando, ele falou: o que foi, garoto? Tá nervoso? Se diverte. Deixa com nós. E hoje não tem mais isso. Aí eu também falo um pouquinho disso. Eu ganhava 10 mil. O bicho era 2. O título era 100 mil. Hoje, eu ganho 1,5 milhão, o bicho é 1.000 e o título é 30. E eu tenho um contrato mais 4 anos. Aquele tempo, você tinha 1 ano de contrato e quando estava para vencer 2 meses, o time já fazia uma proposta, colocava na federação, que era para não te perder, porque se ele não te desse a proposta 1 mês antes,
de vencer um mês antes, ele perdia. Então ele jogava lá. Então ele colocava o preço que ele queria, às vezes sem conversar com você. E se você não tivesse na reta final jogando bem, como é que tu ia pedir? E muitas vezes o clube te tirava, que era para você no contrato estar desmoralizado um pouquinho e não pedir o que você estava. Ó, Gilberto Costa, pode falar, Gilberto Costa tá ganhando 5, ele vai pedir 20, hein? Tira ele um pouquinho. A gente não chega mais, não tem mais aspiração, tira ele um pouquinho, porque ele vai pedir 20. Aí ele te tirava, ele te punha no banco. Quer dizer, o ambiente te tornava assim, não, eu vou enfrentar isso aqui. E o ambiente dava essa coisa. Sabe quando você, que nem assim, não sei também, pela criação do meu pai, que assim, tu pediu isso, faz por merecer. Ah, não quero. Não vou dar. Tá bom, para de chorar que eu vou dar. Não. Tem que fazer por merecer. Para eu ser líder, eu tenho que mostrar. Para ele. Pô, peraí. Ô, tu viu o Gilberto treinando? Então dá um exemplo, Gilberto. 4-0 pro Vasco, contra o Santos com a camisa acabou do Santos. Acabou o jogo. 3-0 acabou o jogo. Como acabou o 3-0. jogo? O que você faria? 3-0 porque eu falava assim, gente, aqui, muitas vezes aconteceu isso. É? Não perdendo de 3, de 2, olhava um pro outro e falava, gente, acabou, hein? Eu tô correndo pra caramba, eu quero ver todo mundo correndo. Eu não vou tomar pancada lá por causa de vocês. Porque a torcida vai pegar no meu pé, todo mundo tem que correr. Acabou, vai correr todo mundo junto. Por quê? Porque acabou. Porra, vamos pegar, vamos marcar. Não dá pra construir? Porque destruir é muito mais fácil do que construir. Dá um exemplo. Quando aconteceu com você isso, Gilberto? Um exemplo. Ah, caramba, quer ver? Ó, que você teve que dar um soco na mesa. Peraí, cara. Quer ver o que eu vou falar uma coisa pra você? Atlético Paranaense. O bicho tava atrasado e atrasava pagamento. Aí eu tô vendo aquele borbulinho. Pum. Chefe, posso conversar com os atletas lá no campo? Porque não dá pra tu conversar aqui, tu não sabe se tá atrás da parede, se não tá. Vamos pro campo. Onde vai chegar até... Vamos pro campo. Pro dirigente, assim. Sem ninguém, só nós. Se essa conversa sair daqui, alguém que levou. Então vamos conversar. Que borbulinho tá isso aí? Não, Gilberto, porra, pagamento. Agora não. Aí os caras sempre falam, né? Assim, não era o meu caso. Porra, mas tu tá com a vida ganha. Porra, tu tem dinheiro pra comprar o gás, nós não temos. Pô, eu falei, pega um pouquinho. Não é o caso meu. Não é o caso dele, não é o caso dele, não é o caso dele. Se for algum de nós, tudo bem. Nós vamos lá no presidente e nós vamos pegar o dinheiro do presidente, ele não vai te dar o pagamento, mas ele vai te dar 10%, é 1.000, mas ele vai te dar 100 para tu comprar aquilo lá. Como eu falei, por que nós temos que receber o bicho lá na cidade onde nós estamos? Porque eu só não pago o bicho aqui na sexta-feira antes de viajar, o bicho atrasado. Porque o cara deixa com a mãe, deixa com a esposa, deixa ali e ele vai comprar comida. Porque nós estamos bem lá. Nós vamos comer e nossa família. Como é que tu vai jogar se nossa família está aqui sem dinheiro, sem nada? Então tem que pagar. Agora eu falo, aí, mas isso aqui, Gilberto, não é o caso, tal. Peraí. Então vamos conversar aqui. O jogo é amanhã. Hoje é sábado, o jogo é amanhã. O pagamento tá atrasado? Tá. Se nós tomar porrada segunda-feira, que se dane, o pagamento tá atrasado, como é que segunda-feira nós vamos chegar, cobrar o presidente com uma derrota? Não tem. Vamos ganhar o jogo e depois nós vamos cobrar ele. Por quê? Nós vamos cobrar ele por cima dele. Ele vai falar para nós, vocês estão cobrando nós, não ganha jogo nenhum. Aí isso daí faz com que você tenha uma moral... Não, deixa que eu falo. Aí o Farinhaque foi até em casa e foi fazer uma reunião com o Santos, eu arrumei lá e foi em casa. Teve um lance lá do jogo que tava 2-0 a final, 2-2 a final, contra o Curitiba, o empate era nosso para ser campeão. E teve uma falta no meio de campo. E ele deu... Porque naquele tempo, tu vê as frases que a gente fala, que antigamente, olha, o árbitro deu 3 minutos de desconto. Pô, se deu 3 minutos de desconto e a 45, veio para 42. Sim.
Por que desconto vai para 50? Porra, é acréscimo. E antigamente era 2 minutos de desconto, 3, né? É isso mesmo. E não levantava a placa, né? Aí tu ia lá perguntando, quanto é? Ele falou, vou dar mais 3. Aí pá, 2-2 e o Curitiba indo pra cima, o ganhando era deles, o empate era nosso. Sim. Aí 2-2, teve uma falta no meio de campo, um pouco pra frente do Curitiba, ele apitou. Eu peguei a bola, fiz assim e dei a bola pra ele. Ele não acabou! Que loucura. Eu falei, vai que bate a foto, sai o gol, só não sai mais daqui. Aí depois ele falou pro Farinha que esse. Ele falou, então o acabou. Gilberto não tem jeito. Aí ele, pi, porque quem vai adivinhar que vai sair o gol dali pra lá, meio de campo? E ele terminou o jogo. Olha então, que... não, assim, eram coisas que tu fazia. Então, o que eu tô falando, mas só que fomos lá, ganhamos o jogo, e o presidente falou, Gilberto, não tenho dinheiro pra dar. Sabe, pagamento. Eu falei, deixa que eu vou falar com o jogador isso aí. Aí reuni os jogadores, falei isso, e nós fomos e ganhamos o jogo. Eu falei, quando o senhor vai arrumar o dinheiro? Naquele tempo era o 10º, era 10 dias, que era o 10º dia, né? Ele falou, 12. Eu falei, então 12 o senhor tem que pagar. Aí ele, não, beleza, pá. Aí o que fez? Aí 12 ele foi lá e pagou. Que absurdo. Não, mas é que antigamente, pô, eu peguei cheque sem fundo, pô. Antigamente tu recebia na boca do caixa cheque, chegava no banco, tava sem fundo, pô. Entendeu? Isso é uma loucura. Mas o Gilberto, então, agora me diz, então, se o Joari disse que essa geração era de, assim, que ele sente muito os jogadores protegidos demais, eles acabam sendo até mimados demais. Tem assessor, tem agente, tem empresário, 3-0 pro Vasco, eu te interrompi. Não, e aí, então... como é que você vai cobrar um bando de gente mimada? Como é que vai fazer? Mas na hora não tem mimado. Na hora tem que pegar 1 ou 2 da dura e vestiário. É que hoje, quer ver o que eu fico assim? Tu vê no vestiário, todo mundo abraçado e um cara dentro da roda gritando. Sim. Putz, isso aí não serve. Você acha que é teatro ou o quê? Não serve pra mim. Por quê? Pô, aquilo dali, o treinador gritando, o outro cara gritando, isso dali, cara, tu quer jogar aqui? Ah, não, aqui ó, tem que ser Palmeiras. Pô, tu já tá no Palmeiras, já tá no Santos, já tá no São Paulo, já tá no Corinthians, já tô no Atlético. Pô, agora que nem vamos supor. Vamos fazer uma aula de motivação. O cara ganha 1 milhão, cara, pra jogar bola, pra treinar, e hoje não treina nada, assim o modo de falar. Sim. A gente subia morro, subia escada, treinava cansado. Pô, nós ia pra pré-temporada, tu treinava 5 dias, tu ficava 2 sem treinar, com dor muscular, tu não subia escada. Né? Entendo. Então, hoje, aquela gritaria que tá ali, porra, não serve. É no dia do treino, cara. No dia do treino. Tu chegar ali, dar dura no cara que o cara não tá fazendo ou deixou de fazer, chegou atrasado. Não, cara, aí que tem que ter a cobrança. Você tem que ser exemplo para aqueles que estão ali. Eu já vi cara que não tava jogando, que era mais importante do que quem tava jogando. Pro grupo. E quando nós íamos dividir o bicho, o campeonato, ou um bicho da classificação, que não era tanto, não era nada, vamos dividir tudo igual. Porque nós vamos dar para cozinheira, nós vamos dar para isso aqui. E tinha gente que não queria. Por quê? Eles não deixam de ter razão. Porque como é que eu vou dar um bicho igual que eu joguei pra caramba para aquele que tá no banco, que não faz nem questão de jogar, tá lá no banco. E não tá se esforçando. Mas ao mesmo tempo, cara, o grupo. Ele tá lá porque ninguém dá moral pra ele, ninguém tá fazendo isso. Aí, por quê? É igual o goleiro. Eu treinava. Pegava a bola, e era 5 bolas, não era essas 40 que tem hoje, era 5, e tu chutava fora, depois tu ia buscar. 2 horas de treino, tu chutava 50 bolas. Hoje tu chuta 100, porque fica 10 do teu lado, e tem cara pegando. Tem cara, todo mundo pegando. Hoje tem 20 caras. Naquele tempo só tinha um massagista, o roupeiro, o treinador só e o preparador físico. Quantas vezes no Santos nós treinávamos falta com os caras
na barreira, os caras que treinavam na comissão técnica, no coisa, ficavam na barreira pra gente, porque pra tu pegar a barreira que tava fora do campo era pesadíssima, não tinha carrinho, não tinha nada. Hoje, o que eu falo pra você, hoje é igual eu ia bater falta. Eu falei agora na Inter de Limeira, o Claudinho, que era o terceiro, depois virou segundo, ele era mais importante pra mim do que o Silas, que foi titular. Por quê? Por quê? Porque quando você tá, não estou falando que foi o caso do Silas ou o caso, estou falando normalmente os goleiros. O primeiro goleiro que está jogando, ele treina o dele e vai embora. Ele não vai querer ficar 2 horas lá, ele vai jogar. O segundo goleiro não vai treinar contigo, porque ele está pé da vida, que ele é tão bom quanto o outro e não está jogando. Tu vai pegar o terceiro subindo que quer aparecer, ele vai contigo, ele pula, se debruça, vai, carrega as bolas contigo, porque ele está mostrando serviço também. Então ele vai treinar contigo. Então ele é mais importante para mim, que eu tô treinando com ele, do que no dia do jogo o outro jogando. Porque eu vou fazer um gol e eu treinei 50, 60 bolas com ele. Então isso daí é o que eu falo para você. Quando eu escutei lá atrás o Juari e depois o João Paulo, não foi os meninos da Vila na época, mas ele veio do São Cristóvão, o Batata veio do Atlético Paranaense, o Juari que veio dele atrás, nós jogamos junto, né, pouco tempo, mas eles jogaram mais, tinha umzinho que faleceu, era igual o Juari correndo, tinha habilidade. Quando nós fazíamos uma jogada, eu vou xingar? Não. Mas é pouco quando o Clodoaldo xingava. Não xingar, o Clodoaldo sempre foi. O Clodoaldo fala, o Clodoaldo fala, tu é um bobo. Mas já aquele bobo, assim. O cara fica quieto, ele tem razão. E às vezes, cara, tu vai aprendendo ao longo da tua vida lá atrás, e isso que eu falei que é do meu pai também, porra, um olhar de reprovação é bem pior do que uma pancada, pô. Ele te dá um tapa, acabou. Aquele olhar, porra. Quando uma vez eu olhei, eu tomei um. Eu fui pra lá, o cara abriu a perna, eu joguei pra cá pra jogar. E joguei a bola atrás do lateral. Campo do Santos. Sim. Ruim, mas também eu joguei. O Tonzinho, cara, olhou pra mim assim, fez assim, ó. Eu cheguei no vestiário, eu falei, Tonzinho, a próxima vez tu me xinga. Que um xingo é melhor do que um olhar de reprovação. Então, isso daí você vai aprendendo ao longo. E hoje você não vê mais isso na seleção, você não vê mais isso aqui. Tu vê, o cara tá brincando contigo. Mas daqui um pouco o treinador fala assim, vai, vamos. Esse vamos, cara. O cara levanta e fala assim, vamos. Porra, todo mundo... E vai. Hoje não tem mais isso. Não tem mesmo. Agora, então, você que tem, assim, as veias todas marcadas pelo Santos, como é que você sentiu o Santos rebaixado e o que acontece com esse Santos? E dá a sua visão, por favor, com a sua liderança toda. É assim, quando você vai pro fundo do poço, tu não tem mais o que fazer, para onde descer. A tua tendência é melhorando. Mas quando você cai, ainda falta um pedaço para você descer, é pior. Porque tu ainda tem mais para descer. Quando não tem nada para descer, tu fala, pô, daqui eu não saio, daqui é só subir. E vai melhorando. Quando você não tem atitude dentro do plantel ou dentro de um sistema onde você fala assim, gente, vamos conversar aqui. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, quero saber o que está acontecendo. Porque lá fora que está te prejudicando, lá fora que está aqui, lá fora que está aqui. Eu já cheguei 8 horas da manhã para treinar e ficar até 6 horas da tarde lá. Por quê? Porque nós precisávamos descansar e treinar à tarde. Porque às vezes hoje, principalmente hoje, assim, no dia de hoje, você chega em casa, se você não tiver a tua esposa ou alguém do teu lado que entenda que você precisa descansar e esquece que você é um atleta, você chega em casa 11 horas, ela está pronta para ir no mercado, ela está pronta para ir, ela está pronta para ir. Vai passear com o filho. Ela vai passear com o filho, vai passear. Pô, tu tem que saber que tu tem que nem... Eu almoçava, eu tirava um cochilo de 1 hora, 1h30, 2 horas, porque eu tinha que estar pronto 3 horas para treinar. Então, mas quando você vê, por exemplo, como é que você estava no dia que o Santos caiu? O que você sentiu? Você viu... Porque o Santos do Pelé, o Santos que te formou, o Santos que te jogou para a carreira.
O quanto que dói que a gente não tem ideia? Dói porque eu nunca caí com ninguém. Então, mas como é que foi ver? E onde é que você estava aquela noite? Como é que foi para você? Jogo. E aí? O Edu veio aqui, o companheiro do Pelé, disse que ele saiu chorando pela praia. O Juari ficou no saio do quarto. Eu estava em casa. E como é que foi você? Não. Você chegou a chorar? Não. Mas o que sentimento tem uma deu? Coisa, revolta? meu filho mais velho é igual eu. Eu falei, pô, tu não elogiou, pô, que nós fomos passear? E ele falou, pai, eu não sou de elogiar. Né? Assim, eu vou elogiar, eu tô sendo falso. É um jeito dele, o meu mais velho. O meu mais novo, não. Tá. Só que eu costumo falar, minha esposa mesmo fala, pô, tu não dá risada. Eu sou... Só que eu sorrio pra dentro, assim. Mas introvertido, assim. Eu dou risada, mas eu sofro pra dentro. Porque eu não preciso descobrir que eu tô que nem no jogo, eu tô mal. Pô, eu não vou ficar fazendo careta, eu não vou ficar deixar você descobrir que eu tô mal. Sim. Não. Então eu aprendi isso, assim. Quando o Santos começou lá embaixo, o que acontece? Quer ver o que eu vou falar assim rapidinho? Quando você tem um goleiro bom pra caramba e tá tomando gol, ele é bom, mas ele chama gol. O que acontece? Ele nunca falha, mas ele nunca tá do lado que a bola foi. Então você precisa saber isso aqui. Entendi. Quantas vezes eu já cheguei, o treinador falou, Gilberto, deixa eu te falar, eu tô chegando hoje, eu vi um negócio aqui que eu acompanhei o time. Quando começaram a negociar comigo, eu comecei a prestar atenção no time, para eu, quando eu vier, eu sei o que eu vou ver, o que eu vou trocar, o que eu não vou trocar. Eu vou trocar o goleiro. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque o terceiro goleiro ainda não tá passando nada que tá passando. Ele vai jogar leve, tranquilo e querer mostrar serviço. E ninguém vai jogar. Sabe quando tu brinca de bola? Sim, você perde a confiança. Aí tu tem um goleiro bom daquele lado. Tá. Tu capricha pra chutar. Lógico. Quando tu vê um cara ruim, tu chuta de qualquer jeito. Entendi. E esse chuta de qualquer jeito, às vezes tu não acerta no gol. Tu não capricha, tu quer chutar porque ele é ruim. Entendi. E quando eu vi o Santos cair, caramba, dá uma tristeza, porque você lembra lá atrás o que nós passamos, esse jogo não pode perder. Apesar que assim, se não pudesse perder, ninguém perdesse, ninguém ia ganhar de ninguém, nem perder ninguém. Só que eu vi hoje, assim, a tristeza maior não é a entidade. A tristeza maior, igual tu falou, um saiu chorando pela praia, outro não saiu do quarto. Tu vê a hombridade desses caras. E eles não estão nem jogando, eles não têm... Não. Ele sentiu como ele fosse o dono do Santos ou o Santos fosse o dono dele e fizesse parte dele. Como se você estivesse perdendo alguma coisa sua. E quando você vê aquele pessoal que perdeu saindo, sabe? Sabe quando você chora e não cai uma lágrima? Entendeu? Isso que me dói mais. Isso que me dói mais. E assim, Gilberto, já terminando, antes que o água me mate aqui, qual a sua sensação assim hoje, assim, como uma pessoa que passou pelo futebol e está no futebol, você acha que o Santos tem uma solução? Porque deve 1 bilhão, o Neymar tem 33 anos e meio, 42 lesões, tá tudo em cima dele. Quando a gente vê o Santos também se negando a virar SAF, como é que você vive isso? Porque você mora em Santos e você acompanhou o Santos do Pelé, o seu Santos, viu o Santos ganhando um monte de título e agora está passando por isso. Que perspectiva você tem para o Santos com a tua vivência? O que você espera do Santos? Nós precisamos contratar profissionais de gabarito, mas profissionais que entenda a vida do Santos e se preocupe com a vida do Santos. Eu não posso ser profissional e estou ali profissionalmente, mas aquele Santos não me toca em nada. Hoje, corre mais, corre menos, treina mais, treina menos, não sei. Só que eles têm que ser atletas profissionais fora do campo e na hora do jogo eles têm que ser jogador. O que eu falo jogador? Jogar, driblar, sabe jogar driblando para frente, quando não der para trás, mas profissionalmente eles têm que entender.
Porque de um tempo para cá, o Santos era assim, tu contratava um atleta profissional, ele dava uma entrevista falando que era o sonho do tio dele, o sonho do pai dele, o sonho de jogar no Santos. Pô, aí quando ele vem, ele não faz nada daquilo que ele provou. Então hoje o Santos é doído você ver o Santos do jeito que tá e devendo, porque nós estamos trazendo às vezes atletas que não mereciam estar ali. O dinheiro pouco importa se o dinheiro está aqui. É que às vezes no futebol a dívida é de quem entra e nunca de quem sai. Então às vezes eles brincam com o clube ali. E às vezes uma vez eu aprendi com o Dicá, assistindo um jogo, eu falei, aí Dicá, ele tava de chapeuzinho com a prancheta, eu conheci mais ou menos, sentei do lado dele, ele olhou pra mim, isso aí faz anos, 90 e pouco, ele olhou pra mim, ô Gilberto, porra, beleza? Eu falei, porra, fala Dicá, tá disfarçado? Ele falou, eu tô olhando aqui uns jogadores pra ponte. Aí eu falei, qual? Ele falou, tô vendo esse ali e aquele lá. Aí falou, esses dois é baita jogador, mas eu vou levar aquele lá. Eu falei, mas como? Se os dois é melhor, tu vai levar aquele lá? Ele falou, porque aquele tem o perfil do lado da ponte. Então, às vezes, você tem que trazer o perfil do clube, porque às vezes ele é bom, mas não tem aquele perfil. Ele não serve para aquilo dali. Ele não serve. Tu vai trazer, você tem um restaurante, tu vai trazer um administrador e pôr na cozinha para cozinhar, porque tu não tem ninguém? Não. Nós temos que fazer. E o que dói no Santos, às vezes, é isso. É trazer profissionais que não tem a referência do Santos. Ele é profissional bom. Uma coisa é você trazer o Gilberto Costa de CEO e eu ter 3 milhões para contratar. Outra coisa é tu me trazer de CEO e eu não ter nenhum dinheiro para contratar. E eu preciso contratar. Só que eu não preciso contratar. Hoje, é igual você falou, hoje, porque sem a Itália ficou não sei quantos anos fora da Copa. Sim, duas Copas, últimas Copas. Aí tu ia assistir o campeonato italiano, os times maravilhosos, mas quase nenhum italiano. E nós estamos assim no Brasil. Nós não estamos dando ênfase na base, porque a base é base. A base tem que chutar, cabecear, passar, não dar resultado. O resultado é bom, sim, mas ele tem que aprender, ele não pode queimar a etapa. E nós estamos... Hoje tu pega 2 clubes, 90% é jogadores de fora. Não estou reclamando que tem que vir de fora, porque tem jogador brasileiro indo para fora. Não vou reclamar isso. Só que se tu pegar hoje, quais são os ídolos? Corinthians, estrangeiro. Flamengo, estrangeiro. Santos, sim, estrangeiro. Palmeiras, estrangeiro. Flamengo, Botafogo. Então nós perdemos a essência de criar a base para isso. Eu costumo falar, tem que ter jogado bola? Sim, mas também não sou a favor disso. Porque eu costumo até brincar. Para você ser jockey, tu não precisa ser cavalo um dia. Tu pode ser jockey ali. Mas tu tem que pegar, que nem o treinador. Ele é bom para base? Não, ele é muito bom. Mas para base ele não serve porque ele não sabe formar. E às vezes você precisa ter... Você não é bom treinador, mas você precisa ter um cara do teu lado que ele não é treinador para fazer substituição. Mas ele olha o jogo e te dá na mão o jogo que tu tá passando ou sofrendo o jogo. Quer ver o que eu falo para você? Eu tenho 3 treinadores para eu colocar num time de base. Esse que sabe tudo, esse que sabe mais ou menos, esse que não sabe nada. O que sabe tudo, eu vou pôr no 15. Porque é ali que ele vai formar o jogador. Vai chutar, passar. O que sabe mais ou menos é 7. O que não sabe nada, eu vou pôr no... Isso se eu tiver que dar emprego para ele. E quem não souber nada, eu vou pôr no sub-20. Sabe por quê? Porque quando o jogador chegar nele, o jogador já está pronto. Ele não precisa formar, porque ele não sabe. Agora no 15, ele precisa formar. Hoje, eles não formam no 15. Hoje, se você tiver um Ailton Lira e um Pita num time de base, o treinador tira eles 2 e põe 2 brocutu para não perder jogo. Quando que, na verdade, ele não precisa segurar o emprego com os resultados. Ele precisa segurar o emprego porque quando tu olha e fala assim, o time jogando, puta, logo esse moleque vai estar em cima. O presidente do Santos entrou no vestiário e falou pro seu Olavo, pô, aí a gente não ganha nada com esse time. O senhor Olavo, hoje ele ia ser mandado embora, né? Sim. O senhor Olavo olhou para ele e falou assim, o senhor quer troféu? Eu vou na Casa X, era uma casa antiga em Santos, eu vou na Casa X e compro um pro senhor.
custa 500 cruzeiro, 500. Agora aí, não vai dar o final do ano, o senhor tem 9, 10 jogadores para pôr no time de cima. Como nós não ganhamos nada. E nós, subiu 9. Não, é incrível. Puta, assim, Gilberto, eu só posso dizer uma coisa. Marcelo Teixeira, olha pro Gilberto, para mim, tem que participar dessa comissão técnica do Santos, tem que ter raiz, tem que entender o que é o Santos. E você pode, por favor, fazer uma doação de sangue, uma gotinha de sangue seu para cada jogador do Santos, para que esse time pare de passar vexame com essa camisa tão maravilhosa? Gilberto, brigadaço, obrigado mesmo. Obrigado, eu ficaria você, 5 horas para desespero assim, do Iago, mas infelizmente vou terminar aqui. Brigadaço. Não, obrigado você, cara.